Ele já deu entrevista para o SBT, Globo, Record e até mesmo fora do Brasil já vieram entrevistar ele, de Londres, Nova York, enfim. O cara é famoso, casado com uma mulher também espetacular. Hoje eu vou estar com esse casal aqui no nosso bate-papo. Você não pode perder. Roda a vinheta. Olá pessoal, prazerzaço ter vocês aqui conosco, mais uma entrevista e hoje estamos com um casal, sei lá, não dá nem para classificar o número desse casal 1000, não é casal 20, casal 1000 aqui do Jardim Gramacho, no qual eu já conheço já há muitos anos e ele é muito conhecido, ficou conhecido, famoso, segurando a corrente lá do fechamento do aterro sanitário do Jardim Gramacho, do Gramacho, aterro sanitário que fica dentro do Jardim Gramacho, né? Só que é conhecido como aterro metropolitano do Gramacho, aonde a Conlurb, grande parte da Baixada Fluminense despejavam os lixos lá no aterro sanitário. E esse casal vai falar comigo, ó, prepara o lencinho aí, porque vem história pela frente, vem muita história. É um casal que acumula uma bagagem de vida, um casal que, acima de tudo, está conosco aqui no ID e vocês vão conhecer seu Geraldo e a dona Sandra. Seu Geraldo, se apresenta aí, seu Geraldo, pra gente. Qual o seu nome todo? Depois a gente fala o seu apelido, né? Meu nome todo é Geraldo da Silva Oliveira. Geraldo da Silva. Tem quantos anos, seu Geraldo? Eu nasci em 1952, eu estou com 70. 70 anos, 7.0. E a sua senhora se chama Sandra, que depois a gente vai conversar com ela também. A Sandra está quantos anos, Sandra? 64. 64. Então é um casal aqui de Jardim Gramacho. Sempre morou aqui em Jardim Gramacho, Brizola? Não, Quer dizer, fala o teu apelido, cara. Eu já te chamei pelo apelido. É, porque... Por que Brizola? Brizola porque quando eu era mais jovem, eu não vou falar nome de político, Não, né? pode falar. Aqui é um bate-papo que a gente pode falar tudo o que você quiser. Pode. Eu, na minha época, lá em Campos, lá no interior... Morava até original de Campos? Acima de São Fidélis, né? São Eduardo, mas eu vivia São Eduardo. também em Campos. E então eu entrei na política, na época que o Leonel Brizola era vivo, eu trabalhei para o Antônio Garotinho. Antônio Garotinho. Lá em Campos, isso, no passado. Então eu tive vida longa. Aí nasci em Santo Eduardo, aí vim para o Rio. Mas por que Brizola? Trabalhou para Brizola porque o apelido que eu trabalhava nas bocas de urna, aí eu bebia alguma coisinha, ficava mais alegre no bar, aí eu me saía mais. Vamos dizer aí, Brizola. Mas você tá o Brizola? Era isso? Leonel Brizola. Ou porque você trabalhou para o PDT? Porque o Brizola era PDT, né? PDT. Aí depois, também tinha um também, que depois veio a ganhar aqui no Rio também, que chamava, vou falar o nome dele. Sim, né? pode falar, problema nenhum. Ficou aí por aí afora, todo mundo pergunta, por que você gosta do Gilberlan, aqui naquela coisa e tal? Então, eu simpatizava com ele. Acabou virando o Brizola. Ficou Brizola. Mas tu trabalhou pro Brizola, não? Ou pro Antônio Garotinho? Eu trabalhei pro Brizola, que o Antônio Garotinho era, na época... Ele foi o candidato do Brizola. Candidato Brizola em Campos. Tá explicado. Entendeu? E daí veio o apelido. Veio o apelido. Aí veio pro Jardim Gramacho com quantos anos, Brizola? Aí eu devia ter o quê? Uns 22 anos. 22. Ou seja, tá com 70, tá aqui há 48 anos, não é isso? 48 anos. 48 anos de Jardim Gramacho. Tu viu então o aterro sanitário nascer? Uma coisa eu digo sempre. Eu trabalhava lá no Rio, aí vinha. Aí fui um dia lá dentro do vazador, fazer uma visita. Aí fiquei desempregado, aí peguei o auxílio-desemprego e fiquei, fazendo biscatinho lá. Gostei, fiquei... Isso no Vazadouro? No Vazadouro, aterro sanitário? Aterro sanitário, do Jardim Gramacho. Mas quando eu cheguei no Jardim Gramacho, não tinha. Não tinha vazador, a pista daqui. Ainda tinha praia no Jardim Gramacho? Tinha. A prainha?
Isso, a gente tomava banho e pescava. Meu Jesus. Para quem não sabe, né, o Jardim Gramacho é perto da Baía de Guanabara, tanto que o aterro sanitário foi desativado, porque também corria um risco de desastre ambiental, né? Isso. Para ali o aterro sanitário, o morro do aterro sanitário equivale a um prédio de 14 andares de altura. Era nível do mar que começou, né? E aí de tanto despejo, de tanto aterrar, né, jogar o barro por cima, chegou numa altura de 14, equivalente a um prédio de 14 andares de lixo soterrado, que era igual uma gelatina aquilo, né, Brizola? É igual a gelatina. Aí me fala aí, você viu do início, você viu nascer praticamente o lixão, o aterro sanitário, e como é que foi isso? Eu via as primeiras carretas chegar. É aqui mesmo? dentro. E era tudo mangue. Quando o trator ia empurrando, ia derrubando as árvores, ia derrubando. Meu Jesus. Era tudo tipo um campo de futebol. Você Depois tinha aí... dimensão, você tinha noção, Brizola, do tamanho que aquilo ia chegar? Não Acho tinha. que ninguém esperava isso. Ninguém esperava. Então foi muito redídio caindo ali dentro. Muita coisa. Muita coisa. Então, aí veio. Aí foi subindo. Foi subindo, tinha mais. Mas os engenheiros de lá tinham inteligência, porque as PET, muitas das coisas, iam para a Baía da Guanabara. Sim. Mas aí os engenheiros cercaram tudinho para não... Fizeram uma barreira. Uma barreira... Mas isso anos depois, né? Anos depois, daí Já uns 20 tinha anos. o desastre já estava formado, né? Já estava, já. Quer dizer, era muita coisa. Não Tinha uma piscina de chorume, né? tinha piscina. É. Aí ficou. Aí acabou. Quando finalizou... Mas calma aí, tem muita história pela frente ainda. Você falou da primeira carreta, não vamos falar agora da corrente fechando, não, que você estava agarrado lá chorando lá. Não, é isso. Vamos falar disso ainda não. Abraçando a Deus. Abraçando lá o Eduardo Paz, não foi? É, Eduardo Paz. todo Tava mundo. o ministro do Meio Ambiente na época, quem era? Esqueci o nome dele. Esqueci, me fugiu também. Mas, enfim, tava o Mix, Tião... parece que era Mix. É o Mink, né? Mink, É o Mink, é. Enfim, estavam lá os políticos fazendo o papel deles, né? Aparecendo na hora final ali para ganhar os votos. Eu não tenho nada contra a política, nem a favor. Eu costumo dizer, ô Brizola, se você concordar comigo, você fala, senão você também pode falar, que para o Jardim Gramacho pouco importa se a direita está no poder, se a esquerda está no poder, se o centrão está no poder, pouca coisa muda aqui dentro. A verdade é essa, não é não? Realmente, as promessas que foi feita, não aconteceu nada. Nada aconteceu. Nada aconteceu. Quer dizer, pouca coisa aconteceu, né? pouquinho bem coisa. verdade que eu estava andando no bairro hoje, inclusive, e estava vendo algumas coisas evoluindo no Jardim Gramacho, né? Tu vê a própria praça aqui do Jardim Gramacho, eram barracos, agora tem quiosques ali. Você vê brinquedos para as crianças. Parece um absurdo falar isso, né? Que tem brinquedo para as crianças, mas o Jardim Gramacho evoluiu. Mas se toda a promessa política acontecesse, o bairro seria outra coisa, né, Brizola? Realmente. Aí viu a primeira carreta e como é que foi agora, a partir daí? Ganhou dinheiro lá em cima, Brizola? Olha, eu vou falar para você. Sandra só ri, né, Sandra? É impressionante. Sabe por causa de quê? Porque se a rampa não acaba, eu vou falar com a verdade de você. Eu ainda estaria lá dentro ainda. Lá em cima, né? Aquela indenização que eles indenizaram a gente, aquilo só foi para tapear a gente. Todo mundo fala isso, né? Foi para tapear, porque o que a gente Mas eu acho ganhava... que se o aterro continuasse, por exemplo, nós estamos há 11 anos do fechamento do aterro. Você acha que já não teria tido uma tragédia igual o Morro do Bumba? Isso aí com certeza poderia Ou acontecer. seja, de repente um soterramento de centenas de pessoas, porque como você falou, a primeira carreta quando jogou ali, o local ele não foi estudado antes de jogar a primeira carreta, foi? Tu acha que foi? Não. Ou seja, estava muito próximo à Baía de Guanabara. Então, provavelmente, se 11 anos, né, já tem 11 anos de fechamento, se esses 11 anos, as carretas de 40 toneladas, ou seja, só perdia em volume de lixo, acho que o de Singapura, né, o lixão do Jardim Gramacho. Então, era o maior da América Latina. Se de repente continuasse, eu acho que não daria espaço ali para botar mais lixo ali, não. Não daria o seguinte, porque embaixo, que quem conviveu igual eu, quando ia embaixo era tudo lama, era lama. Então ali só foi afundando o lixo, até chegar um final. Até que uma hora Até que ele parou de descer, né? Parou. Mas, de repente, podia vir uma camada d'água por baixo, que ali pertence o mar.
Sim. fazer um bloqueio por baixo e, ó, E o desmoronar. gás também, né, Brizola? E o gás. Depois eu vou te finalizar lá na frente. Lá na frente. Então a gente vai ter muito papo aí pela frente. Se prepara, como eu falei, né? Tá só começando, né, Sandra? Aí, Brizola chega, já chega casado com a Sandra? Não. Não, a Sandra já disse não. Depois a gente vai entrevistar a Sandra daqui a pouco. A gente vai passar o microfone para a Sandra, que o Brizola gosta de falar. E o Brizola, ele é estrela, tá? Tem muitas matérias do Brizola na Globo, BBC de Londres, né, Brizola? Fala sobre isso aí. Olha, eu vou te falar um negócio aqui. Eu passei no SBT, Aí. Baixada, Record, no Wagner Monte, que já até morreu, Sim. Record, Bandeirante, Olha aí. rádio, tudinho. Então, Ficou famoso. até aí... Ganhou dinheiro. eu vou explicar. Sandra, Aí Sandra aí. veio um dinheirinho. É que Aí, eu ó. não tive controle. Sim. Aí é o seguinte... E também não precisa ficar revelando, não, senão daqui a pouco o pessoal te sequestra aí, né, Sandra? Só pelo dinheiro do Brizola. Acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. A Sandra tá falando aí, ó. Acabou, né, Sandra? Aí, pastor, então era o seguinte... Acabou o dinheiro. Não desfazendo de outros canais de televisão que me entrevistaram, quando eu estava com os pés assim, a minha mão está aqui, os pés assim junto. Sim. Não caía dinheiro do lado nenhum. Aí veio a Globo, meu amigo, não desfazendo das outras emissoras, e as crianças que estão ouvindo eu falar aqui agora, que nem tive que falar, ela é um canhão no bom sentido. Sim. Te projetou, Brizola? Projetou. Aí meus passos começaram a andar. Legal. Porque aí o senhor vê, aí começou a vir os gringos, que eu vim fazer aquilo Sim. aqui, BBC. até passou lá em outros países, CNN. até o ID também passou Sim. lá, que nós viemos aqui, nós saímos, fomos lá dentro, né, nós dois Uhum. fomos lá. Então, aí começou a cair um dinheirinho. Aí então o que eu fazia? Nos finais da rampa, no final da rampa, eu enchia um saco de alumínio, trazia para casa, nem vendia, para me ganhar um dinheirinho Mostrando. e levava de novo, porque não ia dar tempo. A gente gravava de 8 até as 5 da tarde, lá em cima, e eu espalhava aqui tudo, fazia matéria com o material dos outros. Era Dinheiro. era fake. Então, o que foi? Aí eu Mas viveu muito isso, né, Brizola? vivi muito... No final do aterro, você levava a lona cheia para poder mostrar como você Porque não trabalhou muitos anos. e que não tinha material E o mais. cheiro do lixo que ficava no corpo, Brizola, como é que tirava? Pra Ó. namorar com a Sandra. Não, sabe o que eu fazia? Sabe o que eu fazia? Para também não dar muita coisa, o médico passou para mim, Uhum. tomava todo dia de manhã um copo de leite. Sim. Um copo de leite. Pra não ter doença. Mas tu acha que isso cortava, Brizola? Não, o Nunca leite... pegou nenhuma coceira, nada? Não, eu tive acidente, igual aqui no braço, aqui, ó, tá Uma vendo? cicatriz enorme. Descarretão na época tinha. Isso aí foi o quê? Foi um vaso Vidro, de não? louça. Vaso. Louça. Tá vendo aqui? Vaso ó? sanitário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Parece Meu até- Deus, parece uma lacraia. Parece uma lacraia. Aqui, mostrar assim. Acho que não dá, não. A câmera não pega desse jeito aí, não. Mas aí, e aí, tomou 7 pontos, 7 pontos. aí ficou afastado um pouco. Fiquei afastado, aí o dono do depósito. Só lá- que é o tipo de trabalho que não dá indenização, né, Brizola? eu pagava, sabe o que eu fazia? Eu pagava minha autonomia. Ah, legal. Deu para Então entender? tu foi esperto. Com 2 dias eu pagava minha autonomia. Sim. Então, a base de Deus está segura. Eu pensava, pagando por quê, episódio? Não. É porque Deus guarda, Deus queira que não venha acontecer. Posso levar uma espetada de prego, É agulha. isso. Eu tenho meu INSS pago lá. Falar todo em mês. prego, agulha, tinha muito lixo hospitalar lá, Brizola? Era assim, eu vou te explicar direitinho. Tinha Ela se três, assusta. tinha 3 tipos de rampa, eu vou te explicar. Serragem, Tinha de Ouro. madeira, Urubu, que era... os urubu que era... Não, Urubu que diga, era as carretas boas que vinha lá de baixo, como é que chama ali, meu Deus? Ah, essa era a carreta boa, urubu? As carretas da época, eram as carretas. Ah, sim. Que vinha muito material 40 especial do Rio. toneladas, né? Que vazava para trás. E tinha serragem, e tinha particular, e tinha o reservatório para botar o lixo Infectante. hospitalar. Deu bem, assim, Sim. hospitalar para Mas não o misturar. pessoal realmente obedecia essa separação? Ninguém ia lá, porque lá não é proibido, era tudo sabia que era- cercado. E tinha guarda. Sim.
os guardas não deixavam ninguém. Então já sabia que lá era um lugar que não era para isso, não ia se contaminar. Não é porque contaminar, porque é muita agulha, então Sim. era reservado para esse ponto, tudinho era separado. E tinha o outro lugar que chamava-se Rampinha. Rampinha. Era outro lugar que era separado. Tinha um podrão. É isso. A Rampinha era o podrão. É o podrão, que Aham. caía carro da Varig, Uhum. das A casas Varig sérias. teve uma época que era bom, né? Era bom, tinha tudo de bom, vinha tudo nos aviões, ia tudo para lá. Quer dizer, tudo de bom. Eu estava entrevistando o Marcos um dia desse, e aí ele falando sobre o sonho de achar uma peça de queijo, achar iogurte. A gente está falando de lixo, né, Brizola? O que as pessoas às vezes descartavam, por exemplo, o que a empresa Varig, né, descartava lá da empresa, era o ouro para o pessoal que estava catando, né? Ia muita Coca-Cola cheia, porque aqui eles estão no avião, aí bota um pouquinho no copo, bota Sim. lá coisa, aquele sanduíche grandão. Só que a gente acaba não sabendo. De repente o cara metia a boca também naquela Coca-Cola, né? Mas aí, Na hora nem pensava nisso, né, Brizola? Não, quem tava com sede, coisa e tal. A gente era Vinha muito o resto não protetor. era nem, né, ô, Sandra? Então, aquela moda da pessoa falar assim, lixo. Aí você tinha quantos anos quando trabalhou lá, ô Brizola? Lembra? Olha, eu Tu devia- pegou a primeira carreta em 1976? Não, Tu chegou aqui quando? em 73. Chegou no ano que eu 1970. nasci, sabia? Eu nasci em 73. Eu sou de 1952. Olha isso. Aí tu chegou em 73, o aterro oficialmente, porque oficialmente diz que ele abriu em 76. Isso. Então, quando inaugurou, tu tava E lá eu em cima vi da tudinho as já. carretas já. Entendeu? Não Tu era tinha. quase um xerife do aterro. Eu era novinha, à época, tinha muita força. Eu tô com, né, Aí novo. quando você vê, Brizola, a gente vai falar de muitas outras coisas, tá, pessoal? A gente tá aqui com a Sandra e com o Brizola, eu acredito que hoje essa entrevista não bata menos que 2 horas de bate-papo, porque tem muita história, né, pra gente falar, tem partes alegres, partes tristes, mas a gente está ainda no aterro sanitário. Para você que está assistindo todos os dias, nós, o ID, né, Inclusão e Desenvolvimento pelo Esporte, estamos há 14 anos no Jardim Gramacho, fazendo um trabalho humanitário, fazendo um trabalho da tentativa de equilíbrio da balança da desigualdade social. No meio da nossa caminhada, a gente percebeu, né, a necessidade de trazer agora, no momento, nos movimentos de podcast, de vídeos, né, no canal de YouTube, a gente sentiu uma oportunidade de te apresentar pessoas como o Brizola, como a Sandra, como a Maria, como o Marcos. Por isso é que hoje nós estamos aqui novamente na quarta entrevista, né? Nós já entrevistamos a Maria, o Marcos, ontem tivemos a Marisa e o Hugo, e hoje estamos com o Brizola e com a Sandra. Quando a gente começou a ouvir a história da Sandra e do Brizola, não tem como não te apresentar. Por isso, eu te peço paciência, te peço que você curta, comente, compartilhe e, acima de tudo, torne-se um seguidor do nosso canal. Falando sobre o aterro, inaugurar o aterro, Brizola, você viu muitas pessoas passarem pelo aterro? Viu muita morte lá em cima? Chegou a ver morte lá em cima? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu não gosto nem de lembrar assim, que me dá emoção. Eu estava numa carreta catando. Via, né, Sandra? Sandra também trabalhou lá, né? Sandra, A gente vai falar sobre isso. Calma aí. Aí, muitas das vezes eu estava na carreta, aí tomava um cafezinho para um cigarro com um amigo e tal. E às vezes eu ficava para trás, que eu tomava o café, coisa e tal. Com esses olhos que tá aqui, vi a carreta tombar, matar meu amigo, Puxa e eu largar tudo lá e vim embora. Puxa Eu vida. vi com meus olhos. Com meus olhos. Então aquilo ali deixava a gente abalado. É claro. Porque a gente ali Como na vai voltar a lona, trabalhar ali, né? na lona. E outras coisas, às vezes parecia de manhã, eu chegava às 6 horas da manhã, e aí era 3 trator na época, era muito movimento. Aí a carreta vinha do Caju, aí o motorista falava assim, olha, vocês se preparem aí que tem três, como eles falavam na gira, 3 presuntos em cima, nem brincar, o que é? Mortandela? É 3 defuntos, vai cair já aí. No caminhão. No caminhão, Caramba. da carreta. Botava no Caju, vinha. Aham. Aí então já ficava de atividade. Quando caía,
a gente arrastava para fora e a vida continuava. Botava do Caramba. lado, a vida real. Como se não visse nada. Nada. A gente tirava, botava lá e deixava lá os 3. No caso, 3. Aham. Uma vez eu estava catando do lado do trator, apareceu um. Aí eu digo, para aí. Vou falar o nome dele, Aham. o tratorista. Para aí, Cláudio. Cláudio parou, o defunto aqui, aí tiramos. Daí a pouco, que é na chacina de 2009, parece um negócio assim, que servia para baixo. Sim. Aí tiramos 2. Daí a pouco pareceu fresquinho, pareceu outro. Meu Jesus. Aí a gente tiramos para fora. E aí, a polícia vinha depois, Brizola? Depois vinha o Rebecão. perícia. Perícia, Rebecão, ele levava. Sim, e a vida continua. A vida Quer continua. dizer, a vida já continuava mesmo com o corpo ali, né? Com o Botava corpo pro ali, canto. e aí ficava ali até de tarde no outro dia. E uma coisa que eu fiquei mais impressionante que eu ficava. Aí o pessoal, eu vou falar aqui. Pode falar. Ô, Brizola, o urubu vai comer. Eu digo, gente, o urubu não vai comer aquilo. O urubu não come ser humano. Não chegava, não? Não, porque o urubu tem uma coisa que muitos não sabem. Eu peguei eu pegava, dizia, tá vendo aí que como é que o urubu tem nojo da gente, que a nossa carne é muito mais podre que esse coisa que tá aí. Aí ele começava... E tinha uma fartura de alimento também, né, Não, Brizola? a fartura e não é isso. O urubu não come porque a carne da gente já é muito ressecada, entendeu? A gente porque não sente. Sim. Mas o urubu pega ele Sabe. passa mal. Olha. É verdade. Aí aquela experiência. E uma vez, teve um problema aí no cemitério, aí arrancaram aquelas ossadas, jogaram lá Meu no canto, Deus. jogaram num canto separado. Deu polícia, deu tudo. Aqui, No Jardim Gramacho. Num lugar que é ali dentro. Você Era anda muito aqui, grande aquilo, né, É Brizola? muito grande. Muito grande. Dá uns 8 campos de futebol. Dá mais, dá uns Olha. 12 campos de futebol. Aí separava para lá, vinha muita coisa. Vinha coisa boa. Pastor, vou falar. Às vezes eu ia duro. Duro assim, Você achou dinheiro lá, Brizola? Vou explicar depois. Ah, legal. Vou explicar. Aí eu achava ouro, dólar, real, carteira, eu ia muito, eu ia devagar. Pode perguntar ao Marco. Eu ia devagarinho, abria a carteira, quando espantar que não, já guardava logo. já tinha dinheiro ali dentro. Tinha vez 500, 600, Olha. 700, 1000. Entendeu? Ali dentro. E também tinha que ficar muito esperto lá em cima, né, Brizola? Porque é Muita coisa. briga lá em cima. Porque, às vezes, por exemplo, um caminhão, né, chamado de ouro, todo mundo queria também, né? Agora tem uma coisa, pastor, você me perguntou, o povo era unido. Sim. Era unido. Os catadores em si eram Sim, unidos. unido. Quando o trator, que é muito 3 trator, que que o lixo veio pegar na perna de um semelhante, Aham. aí todo mundo parava, todo mundo cavocava e tirava ele para fora. Ah, porque o próprio trator soterrava os catadores, né? Porque o lixo ia empurrando, a pessoa veio, tinha uma quedazinha, agarrava Sim. num barbante. Porque, querendo ou não, às vezes tinha fundo falso ali também, né, Tinha Brizola? também, pisava em falso. Aham. E aí acontecia o acidente. Então aí todo mundo socorria, é muita gente, Sim. irmão. Aí vamos lá. Pode me chamar de irmão, não tem problema não. Aí chegou no aterro, trabalhou pra caramba, ganhou dinheiro. Quantos filhos você tem, Brizola? Eu tenho uma base assim de uns 9. 9 filhos. Tudo com a mesma mulher, não, né? Não. Na minha Brizola foi Não, na minha- espertinho, né? Bagunceiro. na minha jovem guarda, ô pastor, Era? na minha jovem guarda, Ele era mais eu novo. aproveitei, não era assim, né? Cabelo. Hoje tá meio maltratado. Ai, como é que eu tô? É, a Quer dizer, idade. a idade, A idade 70 pesa. dente, ó, Aham. tá. Então, eu aproveitei muito. Sabe o que eu fui? Eu não preciso nem falar. Eu fui muito farrista. Aham. Sabe o que é farrista? Pegava dinheiro lá em cima. Achava, por exemplo, achou essa carteira cheia de Aí, dólar, pronto. Aí pronto. Mulherada Aí, pulava nos braços do Brizola. era eu aqui no Jardim. Eu sei que a dona encrenca tá aí do lado, mas isso é passado, tá, Sandra? Isso é passado. Sei que a Sandra... Pessoal, tem um segredo pra contar aqui, tá? passado. A Sandra morre de ciúme desse homem, então não pode brincar muito não. Vamos lá. Aí então eu era jovem. Tem mais. Aí eu Teve mo- quantas mulheres, Brizola? Ih, Rapaz, é Martim da Vila? não, Já ó, tive eu vou mulheres de todas as cores. Ó, Pode falar, e Pode falar, Sandra? antes da minha Sandrinha, Aham. ela que está aqui do meu da lado, princesa? da minha princesa, fala. eu vivi com 3. 3 mulheres. Não é tão... 2 já faleceram. 2 já faleceram. Ah, então, pô, tá tranquilo. 2.
Só tem uma que é viva. Ah, então ela é a Elizabeth. quarta, ela é a quarta. É a quarta. Sandra, presta atenção, passado, tá? É passado. É, passado. O seu meu também é Inte- passado. Ah, vou falar da Sandra. A Sandra também foi namoradeira, então. Tá. Que ela quer as forras, ela vai às forras daqui a pouco. Aí, pastor, então eu vivi assim, morei no lote 15, Sim. morei em Belfo Roxo, tudo por aí afora eu morei. Mas já estava aqui no aterro, já Já trabalhando? estava no aterro, Mesmo mas eu trabalhando saía. aqui, você ia... É, porque Sim. Trabalhava no aterro sanitário? pegava muito dinheiro. Então Sim. o que eu fazia? Eu era popular, Sim. o que eu fazia? Não tinha inimizade com ninguém, sabia como é conviver, aprendia a vida, porque meus pais, eu não apanhei dos meus pais. Você veio de porque um eu lugar fugia. que era meio interior, né, Brizola? Interior. Sim. Só que meu pai era muito rio, mas agradeço a Deus que ele já faleceu, ele me botava de castigo para me aprender Era o rígido A. o teu pai, né? Para aprender o ABC. E Sim. eu, aqui, então, botava, ia jogar bola, moleque levado na época, levado, que eu era levado mesmo. Gostava do Rio Paraíba? E ó, aquele rio, Itapiruna. É, porque falou que é do interior, né? Aí, o que acontece, pastor? E eu ficava naquela, meu Deus. Aí ele fala assim, meu filho, ele já faleceu, minha Sim. mãe, então, aí, ó, meu filho, quando você chegar no Rio, pra você aprender mesmo, pegar um ônibus para onde você vai. Muitos irmãos, Brizola? Tem irmãos? Tem bastante. Quantos irmãos? Eu já perdi 3, parece brincadeira. A Sandra fomos na casa de uma irmã minha, só lá tinha 4 em Cabo Frio. Tem 16. 16 irmãos? Antigamente o pessoal gostava do negócio. 16. Quer Ela dizer, era podia, uma usina. né? Era uma usina. Aí dava pra criar, né? Tinha como Dava, criar. era uma usina, plantava cana, a gente ajudava, ó, eu ia É estudar. a terra da cana, né? São Fidélis, Campos. Isso, eu vou fazer uma coisa que fosse uma brincadeira, não estou comparando assim, mas assim, quando a galinha tem uma porção de pintinho, que ela vai na frente, vai aquele monte Sim. atrás, assim era falecida minha mãe. Quando nós saía eu, Não Rita, está Maria chamando de José. galinha, é porque Não, parecia. assim no modo de dizer. Sim, sim. Aí saía aquela fiarada tudo atrás para ajudar minha mãe. Minha mãe era mestre. Ela Minha teve mãe um time também de futebol, ainda trabalhava. teve reserva. A minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava dentro do mar, minha mãe cortava cana. Então a gente embarcava a cana nas carretas, era uma usina. Sim. Lá não pagava luz, não pagava aluguel, pagava. Então a usina Santa Maria já acabou tudo. Aham. É perto de Bom Jesus, é Santo Eduardo, usina Santa Maria, São Isabel e vem Bom Jesus. Aí o moleque Brizola foi arteiro, Fui arteiro e de repente chega no Rio de Janeiro, começa a história amorosa do Brizola. Aí teve filho com a primeira esposa. Primeira. Quantos filhos? 3. 3 filhos. Com a segunda esposa, Com a segunda, mais 3. já são 6. Com a terceira esposa, 3. nossa, só fazia de 3 em Não, 3. mas a Sandra é a quarta. Mas tu, então, tu só fazia de 3 em 3? 3 em 3. Não tem filho contigo não, É Sandra? porque eu separava, não tem não. Como é que pode isso, Sandra? Era pra ter 3 contigo também, pô. Tá ligado. Aí, 9 filhos, Brizola. 9 filhos. E aí, como é que foi? Tudo criado? Já tá tudo criado, já morreu alguns. Quer dizer, a minha vida era uma rotina. Eu passei, aí, como eu estava dizendo, muitas vezes, eu vou explicar direitinho. A rampa é uma sabedoria e um aprendizado, e a pessoa ali vê tudo e nada vê. Entendeu para entender? E faz amizade. Trabalharia de novo lá, Brizola? Se Pode. abrisse agora, por exemplo, veio uma lei aí, reabriram o aterro sanitário. Aí eu ia sorrindo. É mesmo, Brizola? Eu ia sorrindo. Sente falta? Olha, você vê que até no fechamento eu peguei tanto amor pela rampa. E Vou ver se a gente pela... consegue essa imagem, né? Porque tem imagens aí na internet pra caramba desse cara. Vou ver se a gente consegue pegar pra colocar, enquanto a gente vai falando aqui, essa imagem que foi emblemática. O fechamento ali foi emblemático. Tu Foi. tava chorando mesmo ou tava fazendo cena? Não, ali eu tava chorando de verdade. Porque tu é um artista, né? Não, porque mexeu comigo. É. Mexeu porque... Foram o quê? foi muito 30 tempo. anos ali em cima? Não, Uns 25. 20 e poucos anos. 25. Ganhei muito dinheiro. Aí quando Mas vieram também com gastei. 13 mil, você falou, pô, tá de brincadeira. Que tá de brincadeira. Mas É. aí falaram pra mim, Brizola, por que você não vai arrumar um emprego lá fora? Daí eu falei, Como, não, né? eu vou ficar até o final. Quem comeu a carne, eu vou ficar aqui. Não Só caía vou- mais nada praticamente. Praticamente já tinha ido lá pra Soropete. Você teve autorização, né? Tinha um colete. Não, eu tinha colete, eu batia. Porque a rampa, não entrava de menor. Sim. E a gente tinha um relógio na entrada da rampa, a gente batia o ponto e entrava. É mesmo? Não é assim, não. Tinha ponto, mas não tinha o reconhecimento de um Não, emprego legal, né? Não.
a gente ganhava o que a gente ganhava. Sim. Catou, ganha. Não catou, ganha nada. Não ganha nada. Machucou, não tem seguro, não tem nada. Seguro. Mas batia ponto. Batia Como é que é isso? É tipo a gente marcar as pessoas que vão entrar. Ah, sim. Pra eles terem uma contabilidade de quantos estão lá em cima, mas né? tinha reconhecimento. Agora, pastor... Agora tinha gente que entrava pelo mangue, né, Brizola? Verdade seja dita. Tinha. Dava aquela volta lá atrás e a gente não vai falar nome agora, porque pode estar vivo e matar a gente aí depois. Então, ó, e uma coisa que eu peguei muita amizade também, que a rampa era muito alta. Sim. Muito alta, ficou muito alta. Muito alto. Ficou 8 metros de altura, 10, aquela altura. Então a carreta segundo informações, foi o que eu falei, equivale a um prédio de 14 andares. É muito alto. É muito alto. Imagina que cada casa tem 3 metros de altura, cada apartamento. Você multiplica isso aí por 14, você tem aí mais de 30 metros de altura. Uhum. E aí, pastor, você lembra? Aí, pastor, o que fazia? Meu sobrinho era pequenininho de menor, não entrava de menor, entrava, agora tu falou, pelo mangue. Eles estão vivos, eles vão ver. Eles estão vivos e vão ver o que eu estou falando é verdade. Eles eram pequenininhos, depois uns passou a tratorista, cresceram, né? Sim. Então eles iam, mas não só ia eles, ia mais pessoas que não eram da minha família, escondido pelo mangue, ficava até 8 horas da manhã, até a guarda chegar. Então, Passava a noite lá. Não, eles iam de madrugada. Mas tu trabalhava à noite também, Brizola? Não. Virava à noite trabalhando? É porque eu chegava às 6 horas da manhã. Aí vinha, ó, vamos supor, entrava um turno de 6 da noite até 6 da manhã. Quando a gente chegava, E iluminação 6 horas, lá em cima, Brizola? iluminação Só do farol do... do trator e lanterna. Ou ligava também aquelas tochas lá de gás, né? E botava a lanterna aqui. Mas de noite eu não trabalhava, eu gostava de dia. Sim. Porque dia tem mais visão. Sim. Mas de noite dava mais dinheiro, mas era mais arriscado. É mesmo? É arriscado perder a vida, mais Sim. fácil, porque é no escuro. Sim. É muito trator, muita iluminação. E ficava uma cidade, porque chegava muita carreta, trator, clareava a rampa virava assim, tipo Sempre um jogo tinha. no Maracanã. Sempre tinha iluminação. É tipo Dos um jogo. refletores. É tipo um jogo do Maracanã, farol para todo lado. Uhum. Mas no começo, pastor, você não perguntou, no começo, a gente trazia, não tinha esse caminhão para buscar, não. A gente puxava na jirica. Aí dava mais Era o dinheiro. burrinho sem rabo. E eu vi os depósitos todos chegar aqui. Sim. Quem E veio. escravizar o povo, né? Porque muito depósito... Ganhar dinheiro. Muito depósito ganhou dinheiro em cima do viciado, em cima do miserável. É. Seja verdade, seja dita. Em cima E aí, vamos lá. Aproveitou Vamos sair desse. do aterro. Vamos sair do Agora- aterro. É, Vamos sair do aterro. A gente vai ver, inclusive, vou tentar essas imagens aí do fechamento do aterro. A Globo mostrou. As emissoras que... Elas estavam todas lá em cima, né? Tava tudo, No dia do BBC fechamento. tava. 2012, oficialmente, acho que foi junho de 2012, E se depois- eu não me engano. é. O aterro oficialmente, o aterro oficial fechou. Aí, óbvio, que o entorno do aterro tinha outras rampinhas, né, o Brizola? Tinha outra rampinha. Tinha muito lugar que despejavam os lixos. Os moradores compravam caminhões, compravam aspas, tipo R$ 400, e faziam, de repente, 1.000, 1.500 com um caminhão. Verdade isso? Realmente... Dava pra fazer, andava? Então, porque você comprava o caminhão. Só que jogava em qualquer terreno. Terreno baldio, jogava lá o caminhão, catava em cima e o restante, aquilo que não tinha valor comercial, ficava lá, né, Brizola? Ficava lá. E aí, por isso que o Jardim Gramacho, às vezes, também começavam as queimadas, né? É. Aquela fumaçada dentro do bairro, que hoje, graças a Deus, é bem menor. Saímos do aterro 2012, fechou o aterro. Quando você viu aquela corrente ser passada na porta do aterro, o que bateu no teu coração? Ali eu tremi. Ali eu vi que acabou mesmo. Ali foi o último suspiro. Aí tu já estava com quantos anos? Você estava com 70? Há É. 13 anos atrás? Eu estava com o quê? 57. 57. 57 anos. E agora? Um senhor de 57 anos, trabalhou parte da vida, 20 e poucos anos, no aterro, ou seja, em cima do lixo, o que eles chamam de lixo, né? Resíduos sólidos, material reciclável, que boa parte não recicla, né, Brizola? Porque a forma que vai misturando conforme vai misturando com chorume, com lama, né, da chuva, do barro, aquilo perde valor comercial. E perde. Como você viveu, como você está vivendo hoje, depois do fechamento do aterro? Ah, hoje é diferente, pastor. Está aposentado? Eu não estou desfazendo da aposentadoria, É claro. mas o dinheiro que eu ganho atualmente hoje de aposentadoria, Sufoco, né? meu irmão, é de chorar.
1.302. Isso aí, vou te falar a verdade. Numa semana eu tirava. Não duvido. Se não. tivesse o vazador, eu tirava. Não precisava fazer muita força, não. Você coloca aí, vamos supor o alumínio hoje, que é. Agora está um preço bom por aí, porque não tem. Vamos supor, no caso, R$5. 50 quilos de alumínio, quanto dá? Você tirava isso, alumínio. Estou falando alumínio. Sim. Aí você faz umas contazinhas, quanto dava. Entendeu? Fora as outras coisas que eu achava. Uma prata, um ouro, um dinheiro. Coisas que eu Catava podia... PET também? Só catava alumínio? Não, Pegava o que vinha, né, Brizola? Não, eu catava alumínio, que era mais fácil de você Sim. de carregar e de perder muito tempo. No caso, eu entrar às 6 horas da manhã. Com menos volume, você ganhava mais dinheiro. Ganhava A mais PET dinheiro. dá muito volume para ganhar pouco dinheiro, né? Pouco dinheiro, tinha que correr muito. Sim. E eu ficava devagarzinho, enchia um aloninho, um saco, via que já dava ali 20 quilos, eu já estava... Como você falou que o povo era unido, ninguém roubava aluno um do outro, não, né? Não, muitas das vezes, mas se roubasse, aí ficava O cara era expulso esquisito. de lá, né? É, ficava esquisito. Mas muitas das vezes sempre tem um... Um espertinho. Sempre É o que mão ganhar boba, né? fora. É o mão boba. E não precisava disso, mas sempre tem. Aí, como você falou, né? Você teve 3 filhos. Eu tenho uma história que é chato pra caramba mexer nela, mas eu quero que eles relatem aqui o que foi. O Brizola teve 9 filhos, né? Com 3 mulheres. A Sandra tem filhos, Sandra? Tem 3 também. Eles só são uns de 3 em 3. É trinca. Ele tem 3 trincas e ela tem uma trinca. Uma trinca não, 3. Não, então, uma trinca, um trio. Você tem 3 filhos. Tem também. Aí, vamos lá. Tinha, né? Que só tem Então. tem uma filha que mora em Campos. Hoje tu mora em Campos também. Tu veio de Campos também? Não. Não, sou daqui mesmo. Vamos lá. A gente vai chegar lá. A gente vai entrevistar a Sandra já, tá? Por isso que eu te falei, se prepara, porque hoje o papo, além de ser bom e fluir, né, com o Brizola e com a Sandra, nós temos história aqui pra caramba pra ouvir deles. E aí o Brizola casou 3 vezes. Por que que a mulher, 2 morreram, né? 2 morreram. Mas você foi casando depois que foi se tornando viúvo, não? Não, eu fui... Você largava uma e arrumava uma mais nova? Era meio atrapalhado, pastor. Ah, Aí eu separava. Eu morei lá na Paraupeba, tenho muita amizade, gosto de lá. Morei no lote 15, na Remanso, Sim. que quando era Adquiriu barro... vício, Brizola? É. Adquiriu algum vício? Não, graças a Deus, meu vício era bebida, Só a respeito cachaça. que era cachaça mesmo. Aham. Eu chegava no bar, Aham. Já Na tava época- baludo, né? com dinheiro, aqui dentro do Jardim Gamal, lote 15, pá, ia fora, chegava, me dá uma 51 que eu gosto, pá, 51. Parou, me né? dá um- Parou de beber. Faz 20 anos. Graças a Deus. 20. Vamos 20 anos que eu não bebo. Mas aí eu tava lá manguaçado, Ah, meu amigo. aí a morena aparecia. Gostava de quê? De morena? Porque a Sandra é branca. Eu Não escolhia não, né? É como aquele ditado. deixar eu O que falar, caía na rede era peixe. Entendeu? Vamos cortar. Entendeu? Aí, Vai cortar, Sandra? Deixa eu falar. Calma aí, que a gente vai chegar lá. então era assim, rapaz. É farrista. Tinha que ter outro microfone aqui nesse estúdio, meu Deus. Vai. Aí, Farrista. pastor. Mas então, aí casou. Primeira mulher, tu conquistou a mulher, ela te conquistou. Assim que eu cheguei no Jardim Gramacho, Uhum. eu fui morar na Remanso. Sua primeira mulher foi aqui de dentro? Foi a Elizabeth. Tá viva ainda? Era essa que tá viva, Ah, ela e a Sandra. sim. As outras 2 morreram. Faleceram. Faleceu. Uma lá do lote 15. E com essa você tem 3 filhos. Tu tem 3 filhos com todas as 3, né? 3. Então é mais fácil não dá pra errar. Não dá pra errar. Teus 3 filhos são vivos? Esse com a primeira mulher. Todos vivos. E aí? Tem convivência com eles, Brizola? Às vezes eles vêm aí, às vezes Sim. não vêm. Eu fico mais destacado. Sim. Eles ficam lá que já casaram e Aham. tal. Mas eu Tem não... vários netos, então, você, né? Tem bastante neto. E não tem convivência com eles? Não, tem porque uns moram aqui dentro. Aham. Um lá no Sarapuí. Tem um filho lá no A mulher, Lote pelo jeito, 15. como você era farrista e beberrão, deve ter feito a caveira também por moleque, né? Por isso que os filhos, às vezes, não tem muito não tem convívio. porque fica um com raiva, né? ciúme do outro. E com raiva também, né? Do Meu pai é um safado. É isso aí. Agora É. tu chegou aonde que eu queria. A gente tá. Nós estamos vivendo a vida como a vida é, viu, Brizola? Eu Mas sei como funciona. Por exemplo, você teve 3 mulheres. Quando termina, a ex-mulher não vai te tratar como santo, né? Vai falar, E os "Pô, filhos esse também O ficam com filho vai ódio. ficar na bronca. O Porque filho é sempre. Assim, quer ver uma coisa? vai ficar muito com a mãe. As filhas. Tem vou te filha dizer, também? Filha é mais agarrada com o pai. Defende o pai. Vem na vida do casal, né? Então, desses 9, quantas meninas? 3.
Tudo E três. Tudo três. Seis meninos e 3 meninas. É uma brincadeira, é 3 e 3. Aí, pastor, então, o que acontece? Eu não tenho arrependimento nenhum, porque eu aproveitei. Sim, viveu. Bebi muito, gastei muito. Perdeu muito dinheiro na bebida, né, Brizola? Perdi muito. Porque a bebida, ela faz isso. Perde. Hoje, graças a Deus, o que eu ganhava... Então, ganhou dinheiro pra caramba, comprou Mas- alguma casa? Comprei nada, que a Não mais construiu encostar. nada, não construiu nada. Eu encostava, desculpa de eu falar, não é aproveitador, não, mas namorado tem casa lá, então eu vou pra lá. Quer ver aqui no. Pastor, vai brincar agora. No Jardim Gramacho, eu morava lá na rua Remanso. Aham. Lá. Falecido São Ferreira, já morreu todo mundo. Era um quintal, que naquele tempo que terreno sobrando. Isso aqui. Só tudo que aí era quando mato. brigava com as mulheres, a mulher botava pra fora. Botava, já chegava, aí falando besteira, a mulher, vai embora. Tinha umas casas da Bolsa da Casa Senda. Aham. Eu botava a roupa ali, ia pra embora. casa de irmão e ia embora. Não se apertava também não, né? Não, dava tudo aí, Agora, depois isso eu vou não. te perguntar. Se arrepende de não ter comprado uma casinha, de ter comprado um terreno? Aí, pastor. Porque se você chegou a rampa iniciando, você também viu muito terreno vazio se transformar em verdadeiras mansões, né? E eu chegava, pastor, no bar aí bebendo, com dinheiro no bolso, dá pra comprar lá no Beco do Saci, digo uma comunidadezinha Aham. boa lá dentro. Pênalti barrar por 400 reais na época, aquele dinheiro. Sim. Eu digo, eu tô com dinheiro, mas não vou comprar, que eu moro na casa do meu sogro Eu aí. pego mulher com casa. É, e assim ia. Mas compra, Brizola. Você tá com dinheiro, aproveita aquilo pra você. Eu te falo isso porque o meu pai, na época que teve a chance, nós somos... eu sou cria da Chacrinha, né? Moro na Vila São Luís hoje, mas sou cria da Chacrinha. Eu lembro a Chacrinha, Vila São Luís, Jardim Gramacho, tudo ainda acontecendo, porque tinha muito terreno que era manguezal, terreno que era brejo. E dinheiro de nada. Dinheiro de banana, você comprava um terreno. É isso e aí. meu pai não comprou nenhum terreno. E eu ganho dinheiro igual. Você também não comprou. Eu ganho dinheiro dentro da rampa, Olha como isso. água. As pessoas que vêm de Campos é meio cabeçudo. Porque meu pai também era de Campos. Meu pai era de São Fidélis, Você né? é Meu mineiro, pai... não, mineiro eu vim arrumar aí. Meu pai também era de São Fidélis. E os caras parecem que não quer terreno, pô. Aí, pastor, e foi assim a caminhada. Aí casou com a primeira, teve 3 filhos. Assim. Casou com a segunda. Como é que casou com a segunda? Vou chegar em você, Sandra. Foi morando junto. E Então, mas eu tava com a- conhecia, às vezes estava separado do outro marido, aí eu tô separado, tô sozinha lá, vamos lá pra casa. Eu digo, vamos embora. Eu não pensava 2 vezes, não, entendeu? Ia embora e fazia filho. Safado. É igual eu conheci quando eu conheci a Sandra, eu tava sozinho. Tu já quer pular logo, né, Brizola? Não, não vou pular, Tu não. tá vendo a hora dela virar a mão aí, né? Não, aí a Sandra morava Ah. numa casinha aqui dentro, e eu sozinho, digo, eu não vou ficar sozinho, eu não gostava de ficar sozinho, não. Porque é muito ruim. Tu também só pegava mulher que tinha casa, né? É casa, aí É. a Sandra tinha casinha. Quando a mulher vinha te dar mole que queria morar em alguma casa, você não quer, né? É, mas a casinha dela alugada, já Ah, tinha tá. lá televisão. Essa aí tinha falhou, assim- essa aí falhou. Nessa, mas já tinha as coisinhas, eu vá pra dentro da casa da Sandra e fiquei lá e pronto, mas vai pra Aí tentou 15 fazer anos. 3 filhos, já não era porque ela é Não, ligada. Já tá ligada, pronto. Aí acabei de criar o Aí tem uma outro. história bem, eu não sei se era filho da Sandra ou seu filho, o que se suicidou. Era filho de quem? Seu filho. Essa passagem aí é bem punk, tá? Essa aí não gosto nem de- É chato de lembrar, é chato de falar, mas hoje, né? Eu falo pelo seguinte, tá, Sandra? Puxa esse microfone pra Sandra aí, Brizola. A gente vai voltar em você aí. Pode puxar um pouquinho mais? Deixa eu isso aí, Sandra. Pode ir. Chega pra cá a tua cadeira que dá bom. Arrasta a cadeira aí. Eu faço questão de tocar nesse assunto e vou te falar por que eu faço questão, tá, Sandra? Pode chegar a tua cadeira. Não tem problema nenhum, não. Aqui é ao vivo, como o Tá Brizola bom falou, é assim? vida ao vivo. Eu faço questão de entrar nesse assunto. Chato pra caramba, triste pra É caramba. muito chato. Mas hoje a gente viu aqui a Sandra sorrindo. A gente vê a Sandra hoje sorrir. Eu lembro quando a Sandra chegou aqui. A Vanessa ela pode falar melhor do que eu, né, desse episódio, mas a gente passou isso recebendo a Sandra aqui. Eu nem sabia que a Sandra era esposa do Brizola. Já conhecia o Brizola de outros carnavais aqui do Jardim Gramacho. E aí, de repente, a Sandra entra para estudar aqui. Tu lembra como é que você chegou aqui? Cheguei arrasada, né? Mas tu chegou aqui procurando... Por que você veio parar no ID? Fala pra mim. Quem te falou do ID? Quem falou foi a a Alice. Alice. É. Alicinha? Alicinha. Aham. Aí ela foi... Tu é a cunhada dela?
Não. Ah, tu falou minha Vizinha, cunhada? Ah, vizinha. vizinha. E aí? Aí ela falou Não, ela do falou ID. que Como é que ela a falou do ID? professora Vanessa mandou que eu viesse aqui, que o ID era Mas você queria estudar. uma escola boa para distrair a mente. Aham. Aí eu falei, Nisso então teu eu vou filho lá. já tinha falecido? Já. Os Já dois? tinha, os dois. Tá. Aí eu falei, então eu vou lá. Qual a idade que teu filho tinha, Sandra, quando faleceu? Acho que era 22, né? Não, tinha 22. O outro tinha 30. Quando você chegou na vida da Sandra, os filhos já eram adultos, Brizola? Ou eram Já. pequenos? Eram moleque? Não era, Já adulto? não era tão adulto, porque eles me conheciam lá dentro da rampa. Sim. Aí deixa eu te perguntar, Sandra. Eu falei que eu ia falar num assunto chato, mas a Sandra tá superando isso ainda, né, Sandra? Porque Ainda quando tô perde um ainda. filho, não dá, né? Ainda hoje se pega chorando? Não. Não, não chora mais? Tem hora que eu lembro deles, né? Aí eu choro, mas depois eu esqueço. Eram filhos bons, Sandra? Eles não é tão ruim pra mim, não. Não, né? Não. E, tipo, eles se suicidaram, né? É. Os dois da mesma forma? Os dois do mesmo jeito. Se enforcaram. É. E tu não percebeu nada antes? Tipo, ele não falou, nunca falou com você, mãe, qual dia eu vou me matar? Não, eu fui uma vez pra casa da minha neta, que ela morava ali no carro, em frente, atrás da, como é o nome daquela escola? Colégio do Álvaro. Atrás do Álvaro. Fui lá tomar conta da minha bisneta pequenininha, né? Uhum. Aí deixei os dois em casa. Um ficou de um lado, outro ficou de outro. Aí, de repente, chegou a notícia que eles tinham feito essa besteira aí. Os dois se mataram juntos? Não, um foi num dia, num mês, o outro foi no outro. Em 2 meses seguidos você perdeu 2 filhos. Em 2 meses. Mas eles tramaram isso? Tu acha que eles fizeram um acordo? Bom, o mais novo, o meu neto falou que ele estava já preparando, que ele estava amarrando a corda lá em cima. Meu Jesus. Chega um pouquinho tua cadeira mais pra cá, Sandra. Aí Pra cá, disse que puxa ele lá aí, Brizola. perguntou, né? Puxa, não, a cadeira. Puxa a cadeira dela aí. Pra ela ficar bem no microfone. Vai. Sim. Fala. Aí disse que ele perguntou, pai... Teu neto quem é? O Júnior? Não, o mais velho, Qual é o nome dele? Tiago. Tiago. Vai lá. Esse que aconteceu, com ele, Aham. né? Por que, pai? O senhor está amarrando essa corda lá em cima, não foi, já? Eu não gosto nem de falar que eu começo a me tremer. Ah, pelo amor de Deus. Então deixa isso pra lá. Aí disse que ele... Não, mas eu vou falar. Ah, Ele disse tá. que ele falou assim, é para me endireitar a fiação. Ah, ele mentiu pro filho, né? Para me endireitar. Se ele falasse comigo que ele estava fazendo isso, eu tinha ido lá e proibir dele fazer isso, não foi? Já só falar, eu não sei. É. Quer parar de falar, Sandra? Para de falar. Puxa esse microfone aí, Brizola. Fala aí, Jean. Oh, meu Deus. Eu puxei esse assunto, não é pra dramatizar, não é pra ter cena pro nosso canal, pelo amor de Deus. É que às vezes a gente vê tanta gente idiota, né? A gente vê tantas pessoas desistindo da vida. Quando essa mulher tá aqui, depois de passar por esse drama, porque pensa você, 2 filhos adultos, você meio que descansa, né, Brizola? Puxa esse microfone para perto de você, Brizola, a gente não vai falar mais sobre isso, não. Você pensa, puxa vida, criei meus filhos, vou descansar. Quando ela pensou em descansar, já estava com bisneta, olha isso. Aí os caras vão lá, e foi na mesma casa, Brizola? Pastor, é explicadinho, até eu também estou assim. Chega um pouquinho para cá, chega com a tua cadeira para perto, que a gente mexeu no microfone, pra gente não perder o Eu áudio. vi esse pequenininho, certo? Aham. Esse fosse para mim. Moleque, né? Nem Tipo penso. 17, 18. Na rampa mesmo. Então, ele mas me com conhecia. 18 já eram devia né? Não, ele já devia ter uns 14 anos. Né? 14 anos. Ele me conhecia e eu não conhecia ele. Aham. Assim que eu conheci a Sandra, que ele chegar lá na casa, falou, É o Brizola? eu conheço ele, é o Brizola lá da rampa. Foi, não foi, Sandra? Aí, quer dizer, para ele que ele amou eles, que Sim. fosse filho. Vocês estavam bem, né, Brizola? Nós estávamos nós dois vivendo ali. E a Sandra, ela, hoje eu dou um trocadinho para ela pintar o cabelo, para ela fazer a unha. Até hoje ela sente. Sim, claro. Ela não tem aquela vaidade que ela tinha de primeiro, Sim. pintar a boca, fazer unha, se embelezar. É porque a na vida- verdade, a vida meio que acaba, né? A vida perde sentido. Só que nós temos aí... Deixa eu descer essa nossa mascote. Quem já está acompanhando já sabe que a Savana, ela pede para descer e depois, daqui a pouco ela pede para subir. Pensa, perder 2 filhos, a vida meio que perde sentido. Porém, tem os netos, bisnetos, né, Sandra? Que tem que continuar vivendo, tem que continuar tirando força da fraqueza. E aí, como é que foi o dia da tragédia, Brizola?
Olha, Do primeiro, vamos falar rapidamente. do não vamos- primeiro, eu vou falar rápido. Rapidamente. Do não vamos- primeiro, eu vou falar rápido. Eu estava morando no condomínio e ali... Vocês dois moravam juntos. no Já condomínio. estavam casados. Ih, já há muito tempo, já vinha Sim. lá do... Aí, eu tinha feito uma casinha. Aí já é outro cara. Sim. Aí tinha feito minha casinha. Ele morava no outro lado, no Gramacho, com a esposa. Trabalhava no Galeão, aquela coisa. Só que lá no condomínio não tinha esse negócio de caibo. E ali embaixo, que eu fiz minha casinha, eu fiz com aqueles caibos. vida. Então ele, ó, pera aí, pastor, ele brigou com a esposa. A gente, quando vê um ser humano que não é sangue da gente, que não é da família, na rua, deitado, Sim. só aquele que não tem coração, Ah, Não então sei. teve uma briga antes. com a família dele, Sim. com a esposa dele. Sim. Então ele ia ficar na rua, no modo de dizer. Aí eu falava, filho, você faz o seguinte, fica lá na minha casa, que eu ia fazer oração lá, você fica lá na casinha, lá na casa eu vou comprar um fogãozinho para você, a prestação, vou comprar uma televisãozinha, vou ajeitar. Você continua e arruma outra namorada, rapaz. Sim. Arruma Ele ficou em uma depressão por causa do fim do relacionamento, Brizola? por causa Tu acha que tudo aconteceu por causa disso? porque ele achava que a esposa dele, que arrumou um serviço lá no Galeão para ele, Sim. estava com outro. Meu Jesus. E ele não largava ela. E aí o que adiantou? Ainda que ela tivesse com outro. De repente, depois que ele morreu, aí ela ia ficar mesmo com outro. O que adianta? Agora, o que eu achei, que eu até que digo assim uma coisa. Ele, que a gente vê muitos casos de feminicídio aí, que Aham. mata a mulher, Sim. mata a criança. Ele não. Ele, graças a A Deus, vida pra não ele fez perdeu isso. sentido, né? Perdeu o Ele sentido. tinha 2 filhos com ela? 2. Ah. Então, o que ele fez? Que era o Tiago e o Júnior, né? O Júnior se enforcou. Puxa vida. Mas você viu ele, Jururu? Ele, por exemplo, ele tava na rua. Aí você deu a casa pra ele ficar. Vi ele, dei a casa que eu ia morar para ele ficar. Mas ele desgostou da vida. Já estava entrando em depressão. Tava em depressão. Ele não tinha... Fiquei uma, Ficou dentro de casa o tempo inteiro, sozinho? Ficava em casa? Não queria sair pra lugar nenhum? Não. Ele começou a beber. Eu quero aproveitar, Brizola e Sandra, e chamar atenção para esse detalhe. A depressão, ela é algo sério, né? Não é frescura. Às vezes a pessoa tem um outro com depressão e julga que é frescura. Ah, para de frescura, tem uma vida aí. Não é assim. Você que está entrando em depressão, procura um médico, procura um psiquiatra, um psicólogo, vai se medicar, porque existem, eu aprendi isso, né? Existem hormônios, existem bioquímico isso, né? O cérebro, ele precisa de alguns, eu não lembro o nome, me fugiu o nome agora, mas algumas coisas que acontecem no cérebro, na química do cérebro, que precisa de medicamento. Tem que tomar medicação para equilibrar isso, serotonina, se eu não me engano, tem o hormônio da alegria, tem uma série de situações e fatores científicos e cientificamente comprovado que a depressão, se não cuidar, ela pode ter esse fim trágico. E a gente está aqui aproveitando, né, essa história que tem uma tragédia, né, na vida da Sandra e do Brizola, para que você que está assistindo, se conhecer alguém, um parente, uma família, né, que tem alguém lá que está para baixo, não quer tomar banho, começou assim, não queria se cuidar, Começou Não. a ficar chorando pelos cantos. Ficou chorando. chorando o tempo inteiro. Aí... E o problema é que não dá ouvido a ninguém, né, Sandra? Não. Não dá não. Falei pra ele, vai pra igreja, procura uma igreja, mandava ele procurar uma igreja, porque ele estava na igreja, Sim. não foi? Tava, ele tocava. Aí saiu da A igreja, Era músico? Era tudo. Puxa vida. E Aí a esse, qual é o nome desse? Esse se chamava-se Alexandre. Alexandre. Aí o Alexandre é muito chato Não sabia mexer. de mais nada ele. Quer falar de novo, Sandra? Quer botar para o seu microfone? Eu vou falar. Puxa aí, Deixa puxa o ela microfone. gravar. Ele não queria saber Esse de mais nada. podcast também tá uma vergonha, não dá uma água. É. Não queria saber de entender mais nada. Mandava ele para a igreja, pro bem dele mesmo. É porque Ele não nesse queria. momento já era. Já tinha, Estava chorando pelos cantos. Eu tinha dó dele, eu ficava com pena dele, né? Mas estava ele não- perto dele, Sandra, o tempo inteiro? Vocês ficavam perto? Vocês moravam perto? Não, ele vinha pra cá, ele vinha, Ele sempre morava- vinha. Morava Não, no ele- Gramacho. Sempre Então. vinha. E vocês aqui no Jardim Gramacho? Aí começava a falar que a mulher dele ficava esculachando ele, desfazendo dele. Acho que ela nem... E como é que tá essa mulher hoje? É a mãe do Júnior, né? É. Puxa vida.
Eu acho que ela não deve estar sentindo tanto igual eu sinto, não. É claro, mãe, Acho que ela não dá, não, buraco porque- no peito ainda. É. Mas aí ela não acreditava que ele podia se matar, né? Não acredito, Ninguém acreditava nisso, Não, né? Nesse ninguém. desfecho. não. É. Aí, beleza, o Alexandre infelizmente faleceu. Foi uma tragédia que eu lembro que o Júnior, o filho do Alexandre, que é Alexandre Júnior, né? É. Que esse garoto treinou com a gente aqui um tempo. Ele assistiu tudinho a morte do Isso pai que dele. eu não queria tocar, mas já que você tá levantando esse papo. É. Ele tentou cortar a corda, verdade? Tentou cortar, mas não conseguiu. Aí E diz- já era, mas o Alexandre estava morto. já estava morto. Diz que lá ele... Isso foi que horas? Tem noção? Foi na madrugada, Foi né? Não, foi de umas 7 horas para 8 horas da manhã, não foi? Foi de manhã? Ele tava dormindo com ele lá. Tá dormindo lá na casa. O Júnior com ele. estava lá? Tava. Puxa vida. O outro não, o outro tava com a gente cá em cima na Coab. E tava lá. Porque ele é muito garrado com o pai dele. Aham. Aí nisso que ele falou assim, pai, eu vou lá na minha avó pegar um café pra gente tomar. Aí Meu disse que ele Deus do pegou céu. a corda. Aí o No, Júnior no pegou período, a no faca. momento que ele foi lá pegar o café, É. Ele tava planejando. Aí ele foi, pegou a faca para tentar cortar, não conseguiu. Aí danou gritar pela rua, chamando socorro para socorrer o pai dele. Mas não adiantou. Sim. Não adiantou nada. Já estava morto. aí teve todo o processo, tirou, teve que esperar bombeiro vir, polícia. Aí quando foram me avisar, eu peguei e comecei a passar mal. Meu comecei- Deus. Se eu não tô do lado dela, tinha... Isso tem quantos anos, Sandra? Acho que já tem mais de 2 anos, né? Deve ter uns 3 anos. Ufa, tivemos que dar uma parada para beber uma aguinha. A gente pede desculpa, né? Porque tocar nesse assunto é chato pra caramba. Mexe no coração de uma mãe, mexe no coração de uma avó, mexe no coração de uma pessoa que passou a ser meio que um pai para os garotos. E de repente o Alexandre faz comete essa loucura, né? Um ato desesperado de alguém que quer sair da depressão. O suicida, não é que ele desistiu de viver, não é nada disso. Ele não quer mais sofrer. Ele quer sair do sofrimento. E o sofrimento, normalmente, a pessoa chega no fundo do poço, né, e não consegue achar meios, não acredita na medicação. Eu quero mais uma vez frisar isso para você que está sofrendo algum tipo de depressão, você que está sentindo que a depressão está te vencendo, não deixe de ir ao médico hoje, agora. Liga para alguém, fala. Se você não tiver, eu vou deixar, até vou editar, vou fazer questão de editar, colocar o nosso número. Se você quiser entrar em contato conosco, nós te acompanharemos até um médico, né, um psiquiatra, um psicólogo, para que você se trate. A depressão precisa de tratamento. E aí, saindo do Alexandre, um mês depois, o outro cometeu a mesma loucura? Foi assim, pastor. Rapidamente, a gente não vai entrar nesse assunto. O outro falou assim, quando a gente foi fazer o sepultamento dele, Sepultamento. ele falou brincando, não foi, Sandro? Se Vocês achavam, né? se meu irmão morreu, eu também vou morrer. Mas ninguém acreditava que ele ia fazer Sim. isso. Entendeu? Esse irmão gêmeo. Parecia brincadeira, né? Parece brincadeira. E não é que ele bebeu muito lá bebeu por aí, coitado, entrou aqui na cabeça e ele também se enforcou. No mesmo lugar? Não. Já em outra Na- casa? Na casa da avó dele. Também tinha filhos? Não, esse não tinha, não. Meu Jesus do céu. Bom, enfim, vamos sair desse episódio triste. E aí a Sandra chega aqui no ID logo depois, né? Quanto tempo depois que teu filho tinha falecido? Bota pra ela de novo, Brizola. Vamos lá, vamos jogar esse microfone pra lá e pra cá. Acho que foi 1 mês ou 2 meses, né? Tu só chorava, né, Sandra? Eu lembro da Sandra chegando aqui. A Vanessa tá ali trabalhando ali no corte das câmeras, nossa diretora do podcast. E eu lembro que você só chorava. E aí? Chorava mais por causa dos meninos. Que Claro, eu sentia por eles, né? pelos netos, né? Até que trouxe o Júnior pra cá. Porque ele é muito agarrado com o pai dele. O Júnior ganhou uma bicicleta. Foi. Depois ganhou um celular. É, O Thiago ganhou um celular aqui também, não foi? ganhou. Que era o sonho deles ganhar, né? Sim. Era a Aí vontade teve um deles Natal ganhar. que Papai Noel chegou forte aqui, não foi? Foi. Deu uma bicicleta, deu um Deu celular. um celular para eles. Como é que estão esses moleques hoje, Sandra? Bom, Como é que tá o hoje Thiago? Thiago ainda tá preso ainda? Não, tá ali, já foi liberado. Ele tá com quantos estudando, anos? agora Tá com quantos anos? estudando, Tá com 15 anos. 15 anos. Acabou puxando um crian, não foi? Foi. Fez uma besteira.
Foi Fez preso, uma besteirinha, foi preso. detido, né? É, detido. Foi apreendido, porque adolescente não é preso, adolescente é apreendido. Foi mandado pro CRIAM, da onde? Da ilha ou de Petrópolis? Da ilha. Ilha. Ilha do Governador. Acabou parando no CRIAM e hoje tá tranquilo? Tá. Agora estudando, imagina- Hoje tá na escola. Eu fico imaginando a cabeça desses moleques também, né? E a Eles mãe comentam dele- sobre isso ainda, Sandra? Comenta. Quando vocês estão sentados conversando, Comenta. quem Júnior mais? que O Júnior? entende mais. Júnior? É. Ele fala o quê? Ah, meu pai me ensinou a soltar pipa, meu pai me ensinou a fazer isso, eu quero trabalhar igual meu pai, que não sei o quê. Falei, Júnior, mas você tem que estudar primeiro, para depois você trabalhar igual o teu pai. Sim. Ele tá Aí, com quantos quando anos ele- agora, o Júnior? Tá com 12. 12 anos. Tá contigo? Tá. Por que ele não volta pra cá, hein? Tá, quem tá estudando, ele falou que ia voltar. Sim. Ele quer voltar para cá. A gente deu um kimono pra esse moleque, a gente acolheu, como qualquer um que tá assistindo esse vídeo deve estar com o coração apertado, a gente acolheu logo depois dessa história. A Sandra hoje já escreve o próprio nome, né, Sandra? É, escreveu meu nome, O que mais você já aprendeu na sala de aula? aprender a letra A, letra B, um bocado de letra já. Sim. E a cabeça para estudar depois de um negócio desse, né, Sandra? Pior que é mesmo. É difícil, não é? É. Mas a Sandra é um exemplo de mulher, é um exemplo de pessoa que, mesmo né, com essas. Para de fazer vergonha. Com essa tragédia de perder 2 filhos, essa mulher não desistiu de viver. Não desistiu da vida, não desistiu dos netos, está preocupada com os netos. Pegou o Júnior para morar contigo, não foi? Tá, porque ele tá estudando ali no Mauro de Castro. Aham. Que a mãe dele não agiu escola para ir lá, não. Não, Não resolveu conseguiu nada. escola. É. E aí você correu atrás e Não, conseguiu. conseguiu, mas ela não liga pros filhos, né, Sim. Geraldo? Ela não liga. Verdade é verdade. Aqui a gente fala. Ela não liga pros filhos, ela tá pegando a pensão deles, ela tá trabalhando. Se manda comprar uma blusa de escola, porque a garota diz que não tem dinheiro. Meu Jesus. Se manda comprar um chinelo, ela não tem dinheiro. Eu estou em tempo de me aborrecer com ela. Meu Jesus. Não vale a Só pena. esse mês todinho que eu peguei meu Bolsa Família, eu comprei as coisas de escola para ele, comprei blusa, comprei tudo. Ela não comprou uma borracha para ele. Meu Deus. Não comprou nem uma borracha de 50 centavos, ela não comprou. Mas eu tenho certeza que esse garoto ainda vai te dar muita alegria, vai te honrar, né? Como hoje é teu filho. Porque- Ficou lá contigo, já tá. O pai, desde quando era vivo, dava atenção a eles, comprava as coisas para eles, comprava tudo porque eles queriam. Agora ela não, ela gasta o dia dos meninos todinho, não compra nada para eles. Meu Jesus. Mas ele tá rebelde, não? Tá, não. Não tá desobediente? Você fala, ele obedece Obedece, direitinho? agora ele está obedecendo. E o Thiago mudou depois que passou pelo CRIAM? Tiago, eu nem sei, que eu nem Esse tenho ido lá susto. na casa dele. Ah, ele ficou com a mãe, o Thiago? Tá com ela. Ah. Vamos Tá lá, com pega ela, aí, tá Brizola. estudando. Peraí, deixa ela falar. Tá indo para a escola. Tá estudando Eu só direitinho? não sei como é que ele tá lá. Só Deus sabe como é que ele tá lá, né? Você não tem visto? Não. Nada, visto, vamos não. pedir a Deus para que dê tudo certo e que a gente não tenha mais nenhuma tragédia dessa na sua família. Continua estudando. A Sandra é aluna da sala de aula, aluna da Vanessa. Aprendeu já a letra A, a letra B, já aprendeu a escrever o próprio nome. Hoje tem que mandar ela parar de escrever o nome dela, que ela fica lá o tempo inteiro. Tá falando outra coisa, tá Sandra, né? Escrevendo, alegre, sorridente, mesmo com essa Fazendo as pinturas. pintando, a gente manda pintar um bonequinho, ela pinta os 10 que tiverem na folha, e é isso, o ID é inclusão, desenvolvimento pelo esporte. A gente está aqui tentando desenvolver vida no meio dessa tragédia que se abateu sobre a família da Sandra. Brizola, indo pro finalmente, então você é o cara que tem 9 filhos, a Sandra teve 3 filhos, né? 2 infelizmente faleceram. Quem é o que está hoje? É o quê? Menina ou menino vivo? Menina, né? Você tem já é mulher, já Mulher já tem neto, já deu neto? tem 8 netos. 8 netos? Enfim, a família voltou a crescer rápido, né? Então a filha da Sandra ainda está aí firme e forte, dando neto para ela pra caramba, deu 8. E a gente tem essa família, né? O Brizola e a Sandra. Mais uma família assistida e cuidada pelo ID. E aí, nos bastidores aqui em off, né? As câmeras estavam desligadas porque a gente deu uma pausa para beber água, porque é uma história trágica de pouco tempo, recente, 2, 3 anos no máximo, que aconteceu essa tragédia na família da Sandra e do Brizola, consequentemente. E aí o Brizola falou, olha, pastor, depois que eu estiver encerrando, eu quero falar
antes de encerrar, sobre o ID, o que eu penso do ID, o que eu vejo do ID, o que é o ID. Então a gente vai dar essa oportunidade para o Brizola, para ele falar e depois a gente faz o encerramento desse nosso bate-papo. Tá, Brizola? Se você quiser olhar para o povo está te vendo mais perto nessa câmera aqui, ou se você quiser pode ficar à vontade e falar aí, tá? Vontade. Falar do Ídio, eu tenho como falar porque eu vivo aqui no Ídio, e eu costumo dizer que o Ídio aqui dentro do Jardim Gramacho, não só pelo nome do Ídio, mas é um braço direito. Né? Se não fosse o Ídio aqui dentro, não só eu, mas como muitos ia passar muita dificuldade. Muitos dizem assim, eu sou bom, tudo bem, agora eu quero ver ser justo. E eu estou em frente dele e posso dizer nisso porque eu convivo. Ele, é como se diz aquele ditado, quem beija meus filhos, adoça minha boca. Ele me ajudou meus netos, no possível. Então eu só tenho que agradecer. Eu posso falar o quê? Aqui é história, não é coisa real. Quem não acredita pode vir que é real. Aqui eu não estou enchendo empadinha. A gente nem nada, precisa disso. Muito bem. Não precisa disso. Porque aqui é o seguinte, o que vem, eles dividem com amor. A gente precisa. Não sou eu, quantos? E é a alegria da minha esposa. Talvez se não tivesse o ID e nem eu, o que seria da Sandra? O que seria da Sandra? Então, o que eu tenho a dizer para todos, quem quiser vir conferir. E aqueles vem ver. Que tiver um bom coração, não importa a quantidade, que quiser doar alguma coisa para o ID, pode me perguntar que eu passo, porque eu convivo. Muito bem. Entendeu? Então eu estou dizendo isso. Agora volto a repetir. Ser bom, muitos dizem. Agora ser justo é que é difícil. E eu vejo na pessoa. Entendeu? Mas nem tudo é como se diz. Hein? Vê, não estou entrando em religião, não estou entrando em nada, né? Não me compete, mas vocês vê que muitas das vezes jogam pedra nele. Que Jesus foi o quê? Normal isso aí. É normal. Normal. Uns falam bem, outros não querem ver o bem. A estrada da vida é assim, né? É a estrada da vida. Então, eu estou aqui dando esse relato de coração. Como eu disse, quem beija meus filhos, adoça minha boca. Eu agradeço de verdade. Então eu digo que aqui o ID é um braço direito. Né? Um braço direito, não só para mim, mas para todos aí. São muitas famílias assistidas aqui. São muitas famílias. Que dirá, ele não me perguntou, mas que dirá, sem o ID aqui depois dessa rampa. Se muitos dizem que está ruim hoje... Eu me lembro, ô Brizola, você falou uma coisa que me trouxe à memória, quando o aterro sanitário ia fechar. E aí foi feita uma pesquisa, né, no bairro, e o seu Isaías, que foi o coordenador lá para o fechamento do aterro, junto com o Tião. O Tião é muito parceiro, muito amigo nosso, e ele vai vir aqui dar entrevista também, vai falar sobre a visão dele acerca do Jardim Gramacho. Eu sempre costumo dizer que o Jardim Gramacho ele tem tudo para deslanchar, porque pessoas guerreiras e trabalhadoras tem aqui. Trabalhar do jeito que vocês trabalharam em cima daquele aterro sanitário por tantos anos, acho que poucos lugares, né? Os lugares que tem ainda aterro a céu aberto, está fechando porque não pode. E a gente vê pessoas que trabalham, inclusive, em depósitos, em cooperativas, que são trabalhadoras, só não tem trabalho para eles, né? Trabalho braçal, trabalho que possa ser aproveitado essa mão de obra. Mas ele apareceu e ele viu o trabalho que eu fazia com as crianças. Na época eu não tinha curso profissionalizante, não tinha nada disso. Só tinha mesmo o esporte e tinha lá alguma coisa, uns quadros brancos que eram poucos utilizados. Hoje, a alfabetização de adultos, né? Em 2015, para cá, a chegada da Vanessa foi assim um divisor de águas nessa parte. Por isso a Sandra está aqui. Dar honra a quem tem honra, né? E pontuar muito bem. Eu vi a Fátima colocou um comentário que a gente tinha que entrevistar a Vanessa. Difícil é convencê-la a sentar aqui e dar a visão dela acerca do ID, mas a gente vai fazer isso em breve. E se eu tirá-la de lá, não sei quem vai comandar as câmeras. Ela fica ali fazendo os cortes.
Quando nós começamos a trabalhar com o curso profissionalizante, que a gente teve salão de beleza, costura industrial, vou tentar trazer a Dulce, que também trabalhou com a gente nessa época, vou tentar trazer o Almir, que trabalhou no nosso salão de beleza. Quando nós começamos, foi porque o Isaías nos procurou. Eu chego no Jardim Gramacho em 2009 e eu tenho a seguinte visão de ser relevante, né, como servo de Deus, como crente, como pastor. Eu queria fazer o que a igreja hoje pouco faz. Poucas são as igrejas que, de fato, metem a mão em histórias complicadas, porque o aterro ia fechar. Aí ele me procurou e falou assim, poxa, pastor, teu trabalho é lindo com as crianças. Porém, eu quero dizer para o senhor, muitos pais dessas crianças, avós, vão perder o ganha-pão. E eu não sei o que vai ser deles no amanhã. Porque houve uma tentativa de fazer cursos profissionalizantes, né? Tanto que aqui funcionou um curso de pedreiro, funcionou eletricista, e outros cursos foram aparecendo. Porém, os catadores, eles queriam a indenização. Era justo para, naquele momento, entregar o dinheiro a eles. E ele falou, olha, eu sei que muitos vão perder esse dinheiro nas drogas, vão perder esse dinheiro nos jogos, e não vai chegar a lugar nenhum. E nós começamos, então, a trabalhar com os cursos profissionalizantes. Montamos um curso de salão de beleza, formamos 90 mulheres, montamos um curso de costura industrial. E desde esse momento, Brizola, a gente vem tentando de todas as formas. Aí, em 2015, a Vanessa chega no ID, começa, então, a trabalhar comigo, e nós vimos Deus agir de uma forma maravilhosa através desse curso de alfabetização de adultos. Tanto que a história da Sandra e do Brizola só está sendo contada aqui porque um dia o nosso curso de alfabetização de adultos começou a funcionar. E aí eu vejo pessoas que trabalharam a vida inteira no aterro sanitário, que às vezes não sabem ler nem escrever, não têm instrução de nada, e graças a Deus, Deus abriu essa porta. E o ID é isso, buscar ser relevante numa terra de abandonos. Você se sente abandonado, Brizola? Aproveitar que a gente está encaminhando para o fim. Foi abandonado? Você acha que depois que o aterro fechou, veio um abandono pior? Sim. Se você tivesse a chance, por exemplo, a gente não vai ter esse alcance, tá? Mas de chegar para os governantes, né? Governador do Rio, prefeito de Caxias, presidente da República, e pudesse fazer um apelo, qual seria esse apelo? Pensa aí. Olhar para o Jardim Gramacho, que aqui nós não temos nem vereador. Os que candidatam aqui dentro, o povo não vota nele. Sim, não voltam, né? Não vota neles. Ah, sim. Então, os candidatos locais. locais. Que sempre, toda eleição tem um montão, né? Tem, mas ninguém se elege. Aí vem os de fora, ganha. Sim. Como nessa nova eleição aí, veio Na eleição que teve. ganhou voto para cá, disse que Inclusive, vou tentar trazer ele aqui, tá? Eu vou aproveitar essa fala do Brizola e vou dar essa chance, tá? Porque o que acontece? É uma seara difícil de lidar, é difícil mexer, porque qualquer comentário que se faz hoje, a pessoa distorce. Então, para não haver nenhuma distorção nessa fala do Brizola e a nossa fala, o Marcos Tavares, ele é deputado federal hoje. Foi campeão de votos aqui dentro do Jardim Gramacho. Um dos campeões de votos no Jardim Gramacho. Eu vou tentar trazer o Marcos Tavares aqui. Eu sei que algum assessor dele vai ver, e se não ver, eu vou chamar. Vou chamar o Juca da Água, vou tentar chamar uma galera dessa que trabalhou e trabalha com o Marcos Tavares, para um dia o Marcos vir aqui nos conceder uma entrevista. Porque eu vejo, tá, a verdade seja dita, ele botando bastante protocolos, bastante documentos, bastante movimentos. Eu vi ele em reunião com o Gutenberg Reis, com o Rosenberg Reis. Eu quero trazer aqui o Gutenberg, quero trazer o Rosenberg, quem me dera, né? Vou trazer o Serginho, com certeza. Serginho é meu amigo pessoal e também parceiro do ID. Serginho Caxias. Quero trazer essa galera, independente do lado político. Porque às vezes a tua visão, por exemplo, o que falta para o Jardim Gramacho? Se a gente pudesse relatar isso, a gente não vai falar isso agora, porque seria uma leviandade, a gente falar de supetão, né? O que falta? Escolas públicas, creche, posto de saúde que funcione, né? Saneamento verdadeiro, não é simplesmente jogar uma casca de asfalto sem fazer o esgoto da galera, né? Então, o que falta? Se nós tivéssemos uma oportunidade, aí o Brizola está dizendo aqui, primeiro, a gente fica com a sensação de órfãos. Nós parecemos órfãos, né, Brizola?
Parece que o Jardim Gramacho sempre fica na ponta do assunto. Por exemplo, só tem uma empresa de ônibus dentro do bairro. É que eu ia falar. Né? Não é um problema? É que eu ia Isso é um falar. problema. Não pode ter um monopólio de uma empresa de ônibus. Parece que a gente está fazendo política, né? Mas não é. É o que dói na nossa carne. Dói na nossa carne. Ouvir as pessoas chegarem no posto de saúde e não ter o remédio. E não é historinha, né? Não é fábula. É o pessoal sério que vai até lá e não consegue. No ano de 2017, Brizola, a gente perdeu uma menina para verminose. Não vou falar o nome da família, nem o caso, porque eu não pedi essa autorização. E eu acho que é bater na ferida. Mas a menina morreu de verminose. Foi constatado no hospital que era verme, que tinha muita verme, e ela morreu. De lá para cá, todos os meses nós temos campanhas. A cada 3 meses, o ID tem uma campanha individual, pessoal, e graças a muitos parceiros como a Tem Preço, parceiros como o André, que eu não lembro o nome da drogaria que ele tem lá em Petrópolis, manda pra gente o albendazol, chegam aqui pra gente amostras grátis de Anitta e a gente vermifuga todas as crianças. A pergunta que fica no ar, não poderia ter uma campanha semelhante da prefeitura no posto de saúde? E se a família chegar no posto de saúde, será que o posto de saúde tem o vermífugo e eu não sei? E posso estar falando uma besteira aqui? Então a gente quer trazer aqui também as pessoas que hoje governam o nosso município, as pessoas que hoje estão, né, no Parlamento Federal, na Câmara dos Deputados, tanto federal como estadual, para de repente tirar trazer essa resposta para a nossa eterna pergunta. Por que só tem a Reginas dentro do bairro do Jardim Gramacho? Não é não, Brizola? E fala uma coisa certa. Tá falando nisso, o mais importante, aqueles que estão com a caneta na mão. Parece que falta vontade política, né, Brizola? Aqueles que têm a caneta na mão, pode ajudar. Mas isso aí fica só, não vai quem quer, entendeu? Aqueles que têm a caneta. E aqueles que nós colocamos lá, foi eu, foi o senhor, e muitos. É isso. Você vê, o Jardim Gramacho, ele só tem uma empresa de ônibus. Eu digo que eu tenho meu vale idoso. Vale velho. E eu não pego negócio de Uber, não tenho nada contra Uber, não tenho nada, eu pego meu ônibusinho e vou para casa. Eu levo vida real, 1 hora, 2 horas, aí não se põe de ônibus esperando um, é só uma empresa. E não é só a gente, não. Se pesquisar nos Facebooks da vida aí, os moradores de Jardim Gramacho, os fóruns de Jardim Gramacho, é uma agonia. E o pastor esqueceu, não deve ter me perguntado. Eu que sou morador isso, aqui, fala aí. Não desfazendo de mais ninguém, é isso. 43 anos, eu digo uma coisa do coração. Eu não moro lá dentro, mas eu vejo, convivo, rodo, ando do Jardim Gramacho todo, como sou conhecido, coitado. Eu entro lá, quando eu saio de lá de dentro, eu saio com lágrima no olho. Aí o pastor pode me perguntar, por quê? Porque não tem uma gota d'água no Maranhão. Falta água. Muito bem lembrado. Não tem uma gota d'água. Você vê que eu moro na Vila São Luís, né? Eu tô no Jardim Gramacho há 14 anos. Eu moro na Vila São Luís e venho pro Jardim Gramacho todos os dias, 7h30 da manhã já tô aqui dentro, e saio daqui às vezes 10h30, 11 da noite. E o meu telefone fica ligado 24 horas. Não tenho cargo público, não sou político, não sou candidato, fiz essa besteira em 2016, né? Não me candidato, não tenho essa pretensão agora. Mas não vou dizer que dessa água eu não beberei, porque eu não sei o dia de amanhã. Mas não estamos fazendo política aqui. O político, quando chega dentro do bairro, ele não pergunta, por exemplo, o que mais você precisa, ou o que você precisa mais. Né? É água? É transporte público? Não, vem aqui e mete uma praça. A praça é importante? É muito importante. Porque essas crianças ociosas acabam, de repente, fazendo besteira e cometendo bobagem. Então tem que ter uma praça, tem que ter o campinho. O Jardim Gramacho já podia ter uma Vila Olímpica no Jardim Gramacho, mas, acima de tudo, o básico. Né? Direito a trabalho, porque eu acho que todo mundo quer trabalhar, direito a transporte público de qualidade e com quantidade, e direito, sim, à água, porque, pelo amor de Deus, você tem água legal na tua casa, Brizola? Tem nada, rapaz. Olha isso. A minha água lá, eu compro garrafão d'água, R$5. Aí tomo. Que a água minha é de poço artesiano. Sim, e que não é uma água de qualidade. Salou, porque não tem água, que eu falei. Era não brejo, tem né? água.
Não tem água. Vai cavar quantos metros para tentar conseguir uma água boa? Ô, pastor, eu estou falando isso que eu convivo, a gente diga aquilo que é. Eu convivo no Jardim Gramacho, é uma tristeza. É muito triste. Porque, ó, vou te dizer. Tem alunos nossos aqui que deixam, às vezes, de vir para a escola porque passaram a madrugada acordados, né? Passaram a madrugada acordados, catando água. A água bate, às vezes, 3 da manhã, quando dá 6 horas, já foi embora. Um absurdo. Aqui tinha, pastor, me pergunta, aqui tinha uma bomba, puxava um pouquinho d'água lá para o Maruim, outro lugar por aí, tiraram tudo, acabou tudo. Agora, É? Eu não vou entrar nesse campo. Sim, sim. Por quê? Vai Muita arrumar gente briga à assistindo, toa. eu não quero arrumar problema. Eu quero Mas que a gente está falando de políticas públicas, tá? É. A gente não está citando quem trouxe a água, quem deixou de trazer. Ah, o Marcos Tavares, eu citei o nome dele aqui. Gutenberg Reis, Rosenberg Reis. Eu poderia citar aqui o nome de todos os deputados, de todos os vereadores. Eu estou falando de um bairro, de uma cidade, de um estado. Estou falando do país que precisa abrir a mente, deixar a mente expandir, sair dessa guerra, né, da direita, da esquerda, de A ou de B, e nós precisamos olhar para o povo, né, para aquele que realmente sofre na ponta, no final das contas, na ponta do lápis lá, quem sofre. Quem imagina, aposentado, o aterro sanitário não funciona mais. Outro dia eu vou confessar aqui um detalhe que eu vi. Eu chegando aqui de manhã cedinho, 7h pouca da manhã, eu vi vocês dois ali em frente à escola catando umas latinhas ali. Ou seja, tentando compor a renda familiar com o reciclável, né? Cata muita latinha por aí, quando passa, vê uma latinha, os olhos brilham, né? Pastor, a gente que é aposentado, eu estou com 70 anos. Aí eu tenho que me equilibrar. Como é que vive com 1.200 por ano de aluguel, Brizola? Tem que fazer mágica, né? É 1.300. Paga quanto de aluguel hoje? Hoje, atualmente eu estou numa casinha ali. Tu ainda tá morando às custas da Sandra, não, né? Não. Que o Brizola, quando era mais novo, ele arrumava mulher pra... Né, Sandra? Agora você divide, né? Agora eu tô pagando com a moeda. Aí, pastor, é o que eu tô dizendo. A gente, nesse país, que é aposentado, agora é porque eu não tenho como, eu posso ver estar com a filosofia mais ou menos, porque eu também me cuido e tal, mas a carcaça está cansada, é 70 claro, anos. 70 anos. E eu tenho que agradecer a Deus que muitos não chegam. Não tem. Eu tenho um remédio, eu compro remédio para, às vezes... Nunca teve um infarto, um derrame, não, nada, não, né? graças a Deus, não. Então. Mas eu tenho um probleminha, às vezes, no estômago, aí Sim. eu compro um remedinho, uma tossezinha, porque também claro. ainda fumo, né? Eu fumo. Sim. Eu fumo, aí puxo, fui no médico. Então, tem essas coisas, o gasto. Aí, Final do mês, se não Nada. catar uma latinha, não tem como. verdade seja dita, não é? Eu não aguento mais. Eu não encontrei vocês mesmo ali catando? Foi, catando, eu não tenho vergonha, não. Não, porque não é vergonha. Não é vergonha. Eu cato uma latinha, eu cato um pet, faço uma rendazinha, vou lá e não tem vergonha. Senão não dá pra comer carne. Não dá, não dá, pastor. O Lula entrou, já dá pra comer picanha? Ainda não? Não, por enquanto não. Por enquanto... Que foi o discurso, foi a picanha e a cervejinha, né? Esses políticos... Ainda não dá, não. Gente, hein, pastor? É complicado, pastor. É difícil a gente entrar. Eu nem sei quanto tempo tem aí já esse bate-papo, pelo amor de Deus. Enfim, é difícil entrar, até pelo peso que deram, né? Essa polarização entre Bolsonaro e Lula. Às vezes é difícil até a gente comentar qualquer coisa acerca da política. Nenhuma brincadeira se pode fazer. Nós aqui estamos livres, né? Nós estamos no nosso canal, no nosso podcast, e eu não falo de A ou de B. Eu poderia citar aqui dezenas, como eu falei, de deputados federais, estaduais, eu poderia falar um monte de vereadores. Eu não estou falando da pessoa, eu estou falando da política pública. E é isso, a aposentadoria, para ser uma ideia, né? Isso é fato. Dois, por exemplo, tem uma juíza e um juiz casados, os dois podem dar entrada naquela aposentadoria milionária dos juízes. Mas 2 idosos humildes não podem os dois morarem na mesma casa e receber aposentadoria. É um absurdo. Só que a gente não vai conseguir mudar isso, por quê? Porque a gente percebe que há uma jogada tão grande, de um lado e de outro, da esquerda, da direita, do centrão, há uma jogada política tão grande, que outro dia eu me perguntei. Eu falei, cara, os caras fazem os acordos na Câmara, quem vai ser o presidente da Câmara dos Deputados, quem vai ganhar o auxílio paletó, o auxílio gasolina, o auxílio moradia, e nós. Cara de bobo, porque quem vota somos nós, e o povo brasileiro vota mal pra caramba, elege um monte de bandido, vagabundos, tem gente muito séria lá, como toda a sociedade,
tem pastores sérios, tem dentistas sérios, tem catadores sérios e catadores que não valem nada. Não é o grau socioeconômico, é a maldade do ser humano. Então a gente percebe que hoje o poder está na mão de muitos maldosos e pessoas como o Brizola, como a Sandra, padecem. Pessoas como eu padeço, só eu sei como é para viver. Eu tenho 2 filhos, minha casa, comida para botar em casa, pagar a escola das crianças, saúde, pelo amor de Deus, a gente ora para não ficar doente, né, Brizola? Pedir a Deus para não ficar doente, porque se ficar doente e depender de uma saúde pública, haja vista, eu vou falar mais uma coisa aqui ligada a esses caras do poder, haja visto que nenhum deles, se tiver algum, me falem, manda aí comentário, faz um comentário, se tiver algum deles que se trata em hospital público, olha, eu vou bater palma porque... Assustei a nossa mascote. Porque é difícil. Eles ficam doentes, vão para o Sírio-Libanês, vão para os DOR da vida, né? Copa DOR, Barra DOR e etc. E a gente, quando fica doente, vai para o posto de saúde, não tem remédio, vai para a UPA e fica horas na fila da UPA, vai para o hospital municipal e só Deus e pedir a Deus para botar uma equipe boa no dia que você for ser tratado lá, porque senão é ir para lá e se despedir da família, porque é óbvio. Então a gente já falou pra caramba de política, já falou pra caramba de... Agora vamos falar do cachorrinho. De coisa boa. Vai, fala vamos falar de Fala do Sansão, boas. fala do Sansão. Aí. A Sandra e o Brizola herdaram aqui da gente, a gente tem um cantinho pet. Deixa eu tirar da frente da câmera, senão ela rouba a minha imagem, porque ela é muito mais bonita que eu. Vou falar, deixa eu introduzir aqui o assunto. Nós temos no ID, o Cantinho Pet ID. Eu quero convidar todos para seguirem as nossas redes sociais. Né? Nós temos ID Jardim Gramacho. Quer descer? Entendi, Samanta. Entendi. Nós temos o ID Jardim Gramacho, tem Anderson Leite ID, tem Cantinho Pet ID. E no Cantinho Pet começou como, a gente? A gente começou resgatando uma cachorra chamada Luísa Clark. Ela não tinha nome ainda. Era uma cachorrinha branquinha. Morava aqui na frente e estava cheia de sarna, toda cheia de coceira. E a Vanessa... Vou voltar atrás, tá? Alguns cachorros ficavam no nosso portão enquanto estava dando aula. As pessoas entravam para estudar no ID e alguns cachorros ficavam no portão. A Vanessa, percebendo isso, trouxe um potinho de ração e um potinho de água. E colocou no portão. Vocês sabiam dessa história? Não. Ainda não. E colocou no portão. E aí eu achei ruim, porque eu falei, como é que cachorro e criança vão conviver no mesmo ambiente? Cachorro e gente. Alguém pisa no rabo do cachorro, morde. A minha cabeça era essa. Mas depois que ela começou a colocar o potinho, nós fizemos um alimentadouro e um bebedouro, né? Botávamos ração e água. Foi sucesso. 5, 6 cachorros. E de repente, na pandemia... A gente observou, a Vanessa observou, eu não estava aqui nesse momento. Ela foi do outro lado e viu a cachorrinha estava muito maltratada. Hoje a nossa filha, Luísa Clark. E ela disse, Anderson, peguei, vou só dar um banho, a gente bota para adoção. E fizemos tudo isso, fizemos tudo direitinho. Demos o banho, tiramos foto, fizemos o vídeo, colocamos para adotar. Passaram-se, né, passou uma semana, alguns dias passaram, e ninguém adotou. E eu disse para ela, Vanessa, já conseguimos adotar alguém para adotar a cachorra. E ela disse, é mesmo? Quem? Eu falei, o ID vai ficar com a mascote. Eu achei que a gente ia parar nela, né? E aí depois, no dia seguinte, encontramos a Mary Jane, a irmã da Luísa Clark. As 2 cachorras brancas que nós temos, veio primeiro uma, depois a gente pegou a outra, e o resto é história. Já atingimos 18, o número de 18. Logo, as pessoas sabendo que nós acolhemos, né? Agora temos um braço pet. Alguém veio com uma caixa e colocaram 3 cachorros na nossa porta. 3 filhotinhos. A gente viu pela câmera, fomos falar com o vizinho que colocou, e ele disse que tinha medo dos cachorros morrerem na rua, ser atropelado, aquela coisa toda. Olha como são as coisas, né? Um desses cachorros parar na casa do Brizola e da Sandra. É meu filho de 4 patas. Eu, às vezes, eu não estou falando do coração, ela está do lado, sabe? Eu estou comendo um pedacinho de carne, comendo um pedacinho de carne, eu a lembro dele, tiro um pedacinho, corto, tô falando do coração. Amém, corto, boto na vasilhinha, boto com pãozinho. Já sabe que... Pra ele, E tá qual é o nome embaixo. da fera? Hein? Qual é o nome dele? Como é que é o nome dele mesmo? Sansão. Sansão. Ele tá grandão. Ó. Grandão, eu sei, é aquele pirralho. E vou falar, Ele é anão, é um cachorrinho baixinho, né? Mas ele Tá grande agora. A gente vai tentar botar imagens dele também. Vou trazer. É mesmo, Sandra? Tá brabo. Ele tá morando na casinha que nós temos lá
que era a casa dela lá embaixo. Legal. Mora ela, não, porque eu muito carinhoso, rapaz, eu dormia até em cima da cama. Aí, pastor, E aí, separa a carninha. eu como, aí lembro dele, que fosse um filho. Legal. Aí corto, isso estou falando do coração. Legal, legal. Não mentindo, não. Aí corto, aí eu pergunto assim, pastor, por que você faz isso? Eu digo, olha, eu tenho experiência, estou com 70 anos. Lá na roça, para quem não sabe, eu vejo na televisão, sai lágrima no meu olho. Ah, mas você é muito sentimental. Sou sentimental não. Pessoa que abandona o bicho, sai com carro, Na cachorro. roça não, aqui também. Inocente. Nós temos 18, tudo resgatado. E o cachorro atrás, quem não tem noção. É uma maldade, é uma É o maldade. bicho. Então, Agora deixa eu fazer uma pergunta, Brizola, antes de você continuar. Já te traiu alguma vez o Sansão? não. Agora o ser humano é fogo, né? Nunca. Aquele é amor mesmo, me Legal. abraça, coitado. Você pode estar duro, pode estar com dinheiro, ele te trata do mesmo jeito, O né? amor é o mesmo. E mesmo que eu zangue com ele, coitado, o amor continua. Teu nome todo, como é que é, Brizola? Meu nome, Geraldo da Silva Oliveira. Mas popular... Aí o Sansão, não, aí o Sansão é Sansão da Silva Oliveira? É. Aí, pastor, para me terminar... Tem o sobrenome da Sandra também, né? Tem que ter, né? É mãe e pai. Pastor, isso é real. Isso é real. Para quem está nos assistindo, Sim. vão ouvir o que eu estou falando, isso é real. Levo, se depender, levo, que aqui é real. Lá entre Bom Jesus e Sandoado, nós jogava bola na época, eu era garotão, tinha uns 14 anos, mas já era formado. Sim. Respeito, eu não fumava cigarro. Puro suco, puro Puro suco, mameta assim. Aí, acontece, o rapaz que jogava bola com a gente, não é história, na vida real, Sim, isso sim. eu vi com meus olhos. Eu já tinha um coração bom, mas passei a mais. Aí ele tinha uma hernia, não tinha hernia não, minto, Aham. não tinha hernia. Aí lá um colono lá, esse cara que tem dinheiro, Aham. queria matar o cachorro, tô falando vida real, Sim. vida real. Aí pegou, deu uma nota de 1 cruzeiro, daquele tempo, 1 Sim, cruzeiro. dinheiro. Dinheiro. Você mata meu cachorro? Ele falou, mas vou Agora. matar. Agora. Sabe o que aconteceu com ele? Passou uma semana, deu uma hernia nele e foi para Bom Jesus. Tem Bom Jesus de Itabapuana e Bom Jesus do Norte. Foi internado, gastou para mais de 100 Gastou reais. mais do que o R$1 que ele, fez. um É cruzeiro. É igual você que está me assistindo. Quando tu pega um cachorro, que joga atrás do seu carro, Vai colher, né, Brizola? Você vai colher. Vai colher. Vai colher. É de acordo com o plantio, né, Brizola? É plantio. Pega, então, faz Não dá assim. pra plantar, não dá pra plantar Dá uma pra- maldade dessa e colher coisa Dá boa. pra uma pessoa que tem um bom coração, que ele gosta. Não pega, que né, cria. Brizola? Não pega. Porque enquanto é filhotinho, você vê que o Sansão, como a Sandra falou, hoje Tá tá lá. grande, né? Hoje tá grande. Então, rapazão, já. Assim como filho, ele também vai precisar de apoio, né? Quando tem a diarreia, quando tem alguma doença, tem que ser cuidado. Aí quando crescem, as pessoas têm esse problema. É filhotinho, é bonitinho, cuticute, não sei o quê. E cresceu, e agora? Bota na rua. E aí? Né, Sandra? Né, Brizola? É. E uma coisa, pastor, Por que eu vou dizer favor. do coração. E tem uma coisa, para quem não sabe, quem está ouvindo, vão ver, eu estou falando que é a realidade. Impossível que às vezes a pessoa não vê a televisão. Maltratar os animais é crime. É crime, tem uma lei pra isso. Não pensa a pessoa que está na rua, vê um gatinho lá, Tem dá uma uma pausa, lei, é mata, isso aí. pega um cachorro, ele pode até se dar bem, Sem hoje, contar amanhã. que tem uma lei humana e tem uma lei divina, né, ô Brizola? É Você vê que divina. esse aí que matou o cachorro, ele matou o cachorro então, né? Ele pegou o dinheiro, matou o Mas cachorro. matou o cachorro e ganhou. E, mas isso Colheu eu não em esqueço seguida. do- Colheu. É isso aí. Talvez, se Deus lhe guarde, se ele fizesse uma coisa com um ser humano, Pegasse um uma cruzeiro e levasse o cachorro pra ele, né? não, fizesse até uma maldade com um ser humano, que não é justo, Sim. ele podia... até Colher ter um menos, né? Colher mesmo. Mas com Porque o bicho, além de tudo, é inocente, né, ô Brizola? E o cachorro é muito abençoado, rapaz. Não desfazendo, o cachorro é abençoado. Cachorro, gato, cavalo. Quando A aquele... gente já sabia que a gente tem duas éguas que vem aqui no nosso portão visitar direto. Uma é a Graciane, que é a mãe, e a outra a gente deu o nome de Vanessa. Então tem uma égua, Vanessa, que vem aí no nosso portão. Nós compramos milho, botamos água. Hoje a gente já faz carinho, já dá banho nos bichos. Ou seja, cachorro, gato, cavalo, pato. O bicho quando Deus criou, né? É interessante essa criação. Deus ele criou os homens, criou os animais para que os homens cuidassem dos animais. E uma, pastor, não tô... A gente tem que terminar esse papo, hein? Eu Eu, vou- falei que ia dar mais de 2 Eu horas. vou falar S, pastor. Opa, foca no Brizola. 3S.
Preste bem atenção, você que está assistindo. Foca em mim. Não é corta só, pra mim, corta pra mim. Não é só para você, é para mim e para todos nós. Ó, preste bem atenção, Primeiro coisa S. melhor. Saúde, nós devemos. Segundo S. Sorte, é uma boa coisa. Terceiro S. Sucesso para nossas vidas. É isso, fechamento com chave de ouro, Brizola e a Sandra. Espero que você tenha gostado desse bate-papo. Mais uma vez, só tenho a agradecer. Eu vou passa o microfone para a Sandra aí primeiro. Para a Sandra agradecer. Quer agradecer, Sandra? Olha para cá. Tu tem 3S não, Sandra? Não, agradeço pelo bate-papo de hoje com o pastor Anderson, que eles são muito legal com a gente aqui no ID. São as pessoas Agora que a tua professora é chata, não é? Não, não é não. Ela é até legal. Eu tenho eles como... Ela é até legal? É. Eu tenho eles como um filho meu isso, e ela verdade. como uma filha minha. Verdade. Eu gosto muito deles aqui. Tudo que eles têm, eles dividem com a pessoa. Nunca deixou de dar nada para ninguém aqui de dentro do Jardim Gramacho. Eu sinto até falta da escola. Eu fico Já vai doida que voltar já. começa logo Tá pra sabendo eu já? poder vir. Tá sabendo? Já. Já estamos fazendo uma sala linda. Porque eles são muito, a gente são muito legal. Tudo que chega aqui, toda doação que chega, eles dão pra gente, dá pro pessoal todo. Distribui pro Jardim Gramacho todo. É isso. Muito obrigado. Muito bem. Vamos encerrar o nosso bate-papo aqui. A Sandra, eu vou falar uma particularidade aqui. Quer falar, Brizola? Eu vi que você... Não, Não vai acabar, esse negócio vai acabar não. queria falar, sabe? Deixa terminar, Brizola, vai. Pô, tá com uma coisa tão boa, me esqueci. Era mais algum S. É que a gente falou tanta tristeza. Ah, não, Agora a tristeza foi só embora. alegria. Isso, a Então, tristeza aí. foi embora. Deixa É. terminar, né, Sandra? Deixar o pastor. Eu tô tão Eu feliz. me lembro quando a gente pegou Covid, tem um fato muito interessante. A gente vinha pra cá porque na época da pandemia as pessoas continuaram com fome. A dureza da vida, ela piorou. Então o ID, como é hoje, né? Eu sempre falo isso, o ID é o fragmento do coração de Deus. E nós viemos para cá porque as pessoas mandavam, o Santander teve uma época que mandou 3,5 toneladas de alimento, outras instituições, outras organizações, empresas, mandavam para cá as coisas para nós distribuirmos. E nós pegamos a Covid. Né? Peguei Covid, para ter uma ideia, de uma forma mais inusitada. Não foi no atendimento às pessoas na porta do ID. Eu peguei Covid através da minha casa. Meu filho foi o primeiro a ficar infectado, mais novo, e acabou que isso disseminou para todos nós. A minha família, a família da Vanessa, nós fomos infectados com a Covid. E nessa época a Sandra vinha no portão direto. E a gente gritava, Sandra, está com Covid, não pode. E ela vinha trazer uma garrafa térmica com um chazinho de capim-limão, né? Trazia remédio, trazia as coisas pra gente, trazia fruta. A Sandra, como ela falou que tem a gente como filho, a gente também te recebe como uma mãe, viu, Sandra? A gente tem prazer em olhar na câmera e ver que a Sandra sai daqui. Quando a gente tá muito atarefado, não tem jeito mesmo, não dá pra atender. Brizola, eu tenho esse casal, assim, um carinho muito grande, né? Por todos que a gente atende, mas a Sandra, ela veio com esse coraçãozão de mãe, e a gente é muito feliz, viu, Sandra e Brizola, por ter vocês dentro do ID. Então, fica aqui o nosso bate-papo. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Assuntos, né, variados. Nós fomos do aterro a Brasília, né? Falamos dos políticos, falamos dos problemas reais do Jardim Gramacho, e tenho certeza que muito assunto ficou de fora desse nosso bate-papo. Mas a todos vocês, mais uma vez, nosso muito obrigado. Curta, comente, compartilhe, torne-se um membro, um parceiro desse canal, sendo um seguidor e, né, propagando para os seus amigos. Manda no grupo da família, no grupo do Instagram, no grupo do WhatsApp, Telegram, aonde você seguir, mande lá dizendo, olha, segue lá o canal Anderson Leite ID, porque todos os dias alguma flor desse jardim vai estar aqui dando entrevista e você vai saber como é a vida real. Como disse o Brizola, é vida de verdade, não é brincadeira aqui não. Deus te abençoe, obrigado.